diversos caminhos, né, para encontrar de fato o que, que é ali o melhor cenário para eu estar me posicionando, para eu estar conseguindo levar a minha palavra via Lifesplan para o mundo e conseguir rentabilizar esse negócio. Certo. Eu comecei a estudar outros conteúdos. Então, hoje, eu poderia dizer que eu sou quase que um multi-especialista ali dentro do marketing Uhum. digital, porque eu estudei PLR, estudei o produto físico, estudei toda a parte de e-commerce e logística por conta do nosso produto físico, agora com a mentoria. E o que eu observei, que é o que fica disso tudo que eu estou falando, é que existe um padrão único para fazer com que qualquer uma dessas áreas que eu me envolvi deem certo, que é justamente o próprio desenvolvimento, né, nosso. Porque na hora que a gente, independente do que a gente vai fazer, se vai ser a mentoria, se a gente vai fazer um lançamento, se a gente vai fazer no perpétuo, se a gente vai fazer produto físico, no final das contas, é, é a gente que vai ter que realizar algo e somos pessoas, então a gente vai ter as mesmas dificuldades que a gente tinha para executar outras áreas. Então, no final, não tem uma fórmula mágica que vai fazer a gente ter que ter resultado. O resultado está na gente mesmo ter o resultado, né? E É, aí, tipo, cara. qualquer coisa que a gente fizer, a gente vai ter o resultado. A minha esposa fala uma coisa para mim que é uma que eu tomei como uma verdade. Eu tenho facilidade de tangibilizar as ideias, né? O que que é? Eu tenho uma facilidade de materializar as coisas. Então, tirar as coisas do campo mental e transformar elas em algo físico, existe um processo. E, e o que eu mais trabalho com vocês, inclusive eu escutei ontem de outro mentor, que os melhores mentores são aqueles que trabalham a mentalidade dos seus alunos, entendeu? E o que eu mais trabalho com vocês não é estratégia, porque a estratégia está lá gravada, é a mentalidade, cara. Mentalidade. Eu passei muitos arroxos na minha vida para eu ficar firme num caminho. E eu ainda pago um preço altíssimo para eu me manter nesse caminho. E é mais desafiador você se manter do que você conquistar, entendeu? E então, assim, é difícil se manter Legal. no jogo, a gente paga um preço emocional alto, por às vezes não ter o resultado quando a gente espera. Mas se você ficar mudando de caminho o tempo todo, nunca vai chegar. Não adianta ficar mudando de caminho. Você tem que mudar de estratégia, às vezes, mas não de caminho. E é por isso que hoje eu vou conversar com vocês sobre estratégias, porque primeiro, você tem que definir quem você quer se tornar. E aqui a maioria de vocês querem se tornar mentores. Esse tem que ser o objetivo de vocês aqui, né? Porque você está nessa construção, não adianta, você tem que se tornar um mentor de outras pessoas. Mentor é diferente de vendedor de curso, tá? Mentor é diferente de vendedor de curso. Então, qual que é a diferença, Vinícius? O mentor, ele trabalha a nível mais profundo. E o vendedor de curso é aquele cara que está no balcão, só querendo vender aquele produto. Entendeu? E a minha comunicação, desde o Instagram, tem que ser como mentor. Entendeu? O mentor é aquele que vai mais fundo, é aquele que corrige, é aquele que ajusta, aquele que fala a verdade. É difícil, às vezes, falar a verdade. Eu tive uma pessoa aqui agora, esses dias, que pegou um post lá do Instagram e impulsionou e falou assim: ai, Vinícius, está tão difícil. Eu fiz um post, mas não trouxe resultado. Eu falei assim: minha filha, presta atenção. Você acha mesmo que você vai ter resultado fazendo isso que você fez? Você pegou um post, impulsionou. Você acha que vai começar a jorrar dinheiro aí na sua vida, assim, só por um post que você impulsionou? Você tem que ir mais fundo do que isso. Você não grava, você não aparece, você não faz nada, acha que impulsionar um post vai trazer pessoas. Pode dar certo, mas esse post não tinha os elementos que eram necessários. Pegou o primeiro post do Instagram para ver se vai dar certo e acha que a mágica vai acontecer. Não vai acontecer assim. As pessoas sentem, cara, se você está no jogo. É uma vibração, é uma energia. As pessoas não, elas sentem o que é de verdade, cara. As pessoas sentem quando é de verdade, entendeu?
Então, deixa eu até botar aqui para gravar. Galera, vocês conseguem botar, abrir a câmera aí? Para eu conversar olhando para vocês? Deixa eu. Boa, aí sim. Aí sim. Deixa eu fazer um ao vivo aqui, cara. Vou botar um ao vivo aqui, vou fazer uma live aqui no Instagram ao vivo. Aproveitar aqui essas palavras e É só um- a gente tem que aproveitar todos os recursos, tá? Todos os recursos. Renan, Como é seja que a gente vai. bem-vindo! Começando mais um dia de mentoria por aqui. Desculpa. Galera, 10 horas da manhã, começando a semana. Estou feliz de estar aqui com vocês. Eu estou também fazendo ao vivo aqui pelo Instagram, só pegando só a minha fala. Então a galera vai estar acompanhando aqui algumas coisas que eu vou estar passando com vocês. Então, como eu falei para quem não estava aqui ainda, primeira coisa é você entender onde você quer chegar. Primeira coisa é você entender onde você quer chegar. É o seu ponto alfa, seu objetivo, tá? E o meu maior objetivo aqui com vocês é construir uma mentalidade de mentor. E é diferente o cara que vende curso e o cara que é mentor. Quem é mentor, quem vende curso é aquele balconista da frente da loja. O mentor é aquele cara que está por trás. É aquele cara que está por trás do seu negócio, é aquele cara que direciona a equipe, é aquele cara que olha todo o seu sistema de forma e toma decisões. E ter um negócio de mentoria não é só o que aparece. Nossa, minha mãe resolve ligar agora, no meio da mentoria. É sempre assim. E avisei ela. Deixa eu avisar aquela de novo aqui. Então, e ter um negócio digital, gente, vai além de só postar no Instagram. Você tem que, às vezes, cuidar da sua mente, você tem que cuidar do financeiro, você tem que cuidar do caixa, você tem que cuidar das coisas da sua vida pessoal, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar de vários aspectos para você estar bem na sua identidade como mentor. Você tem que estar bem na sua vida emocional, você tem que estar bem fisicamente, você tem que estar bem, você está bem resolvido, você tem que estar bem em vários sentidos. Então a galera chega às vezes querendo resultado, querendo vender, e a coisa é mais profunda. Então, eu às vezes é duro para mim ter que falar às vezes a verdade, mas eu no meu posicionamento como mentor eu preciso bater às vezes, eu preciso falar a verdade. Não vai ter resultado só com um post impulsionado, não. Não vai, não. Não vai, não. É mais profundo. Você tem que entender quem é a sua audiência. Você tem que entender as dores da sua audiência. Você tem que entender quem você quer atrair. Você tem que estar disposto a lidar com pessoas. Você tem que estar disposto a investir, acreditar no seu sonho, no seu projeto. Você tem que eliminar tudo aquilo que te atrapalha todos os dias, tomar decisões, tem que cuidar do seu ambiente. A sua casa tem que estar limpa, a sua cama tem que estar arrumada, você tem que estar bem consigo mesmo para você ser mentor. Você tem que fazer faxinas diariamente na sua vida emocional, tirar pensamento negativo, vibração energética vibrativa. Eu sei o que passo por isso, eu passei por um processo profundo agora de tomada de decisões. Principalmente agora veio, né? Agora você pai, graças a Deus, em nome de Jesus, essa criança será mais que abençoada. Mas um mentor, ele tem que ter a capacidade de olhar o todo e as partes para tomar micro decisões e você tem que estar muito resolvido de quem você quer se tornar, de quem você vai se tornar. E essa é a principal habilidade de um mentor. É a capacidade de trabalhar a mentalidade dos seus mentorados. E se você não tiver bem resolvido, você não vai conseguir trabalhar a mentalidade de outra pessoa. Porque você tem que bater forte, você tem que estar convicto, você tem que ser uma parede para bater e desconstruir crenças de outras pessoas. Nós estamos falando de seres humanos que têm crenças, pessoas que têm crenças erradas sobre o que elas desejam e que você precisa mostrar que elas estão enganadas nas crenças delas. E como que você vai desconstruir crenças de outras pessoas se você não estiver bem? Você tem que trabalhar tudo isso. Conteúdo não é só postar conteúdo, não. É você estar disposto a desconstruir crenças. As pessoas vão chegar no seu inbox com crenças, você vai ter que desconstruir essas crenças.
Você tem que estar disposto a fazer essa pessoa aumentar o nível de consciência dela até ela estar pronta para vir para o seu jogo, para vir para a sua mentoria. Então, galera, é mais profundo que isso. E hoje eu vou trazer para vocês as estratégias para que você entenda que às vezes você não precisa mudar quem você precisa se tornar. Às vezes você precisa mudar a estratégia que você vai aplicar. Então, eu vou trazer aqui alguns princípios, o que você tem que entender sobre negócio digital é que ele vai dar certo se você tiver os princípios corretos. Se você tiver com o princípio correto da coisa, ele vai dar certo. A parada é princípio, existem alguns princípios. E alguns desses princípios, eles têm que estar embutidos no meio da estratégia. Exemplo, tá? Exemplo aqui rápido. Às vezes eu já escutei coisas do tipo, eu trouxe gente, liguei o funil, aí eu trouxe gente, só apareceu gente desqualificada. Aí eu faço a pergunta, você fez um processo de qualificação? Não fez. A pessoa, não fiz a qualificação. Só que você tem que entender que a qualificação no Instagram, ele tem dois objetivos. Dois objetivos. Primeiro, falar com quem é o seu cliente ideal. Falar com quem é o seu cliente ideal. E às vezes você não está falando com o seu cliente ideal. Você está perdendo tempo com quem não é o seu cliente ideal. E às vezes a gente demora um pouco para entender quem é o nosso cliente ideal. Não é da noite para o dia que a gente entende quem é o nosso cliente ideal. Eu passo por processos o tempo todo aqui, entender quem é meu cliente ideal, ajusto daqui, falo dali, entendo daqui. E isso é um jogo que nunca vai acabar, gente. Se nós estamos falando da vida. Isso é uma coisa que a gente nunca vai falar, porque às vezes a gente evolui, a gente evolui, e às vezes o nosso cliente ideal precisa evoluir junto com a gente. Às vezes a gente tem que filtrar. Eu agora, inclusive, mudei aqui, eu olhei para o meu grupo ali, vocês viram que um monte de gente saiu do grupo? Estou limpando quem é que não vai andar comigo, quem não vai, e está tudo certo. Tem pessoas que estão prontas para caminhar comigo, tem pessoas que não estão. Tem um momento que a gente tem que tomar decisões de quem vai andar com a gente. Está fazendo sentido isso para vocês? Então, às vezes, chega um momento que a gente tem que olhar para dentro de si, e isso é um processo de autoconhecimento, isso é um processo de limpeza, isso é um processo de tomada de decisão, do tipo, quem eu sou, quem eu me tornei, quem eu quero andar, quem vai andar comigo. As velhas amizades, os velhos mentorados, às vezes não fazem mais sentido andar com você. Você tem que tirar de perto de você, porque aquela pessoa, energeticamente, ela te atrasa. A pessoa está andando com você, ela não tem resultado, ela não evolui, não quer pagar o preço, não quer investir. Meu irmão, tira de perto de você, que é melhor, você passou de fase. Entendeu? Chega um momento que você tem que tirar aquelas pessoas energéticas de perto de você. A gente evolui constantemente. Então, esse jogo de entender quem é o cliente ideal, ele passa por transformação o tempo todo. É um processo de olhar para dentro de você e entender quem eu sou, quem me tornei, o que eu quero para os meus próximos dias, o que eu quero para os meus próximos anos e quem eu quero perto de mim. Porque mentoria, a pior coisa que tem é ter uma mentoria cercada de gente que não quer nada. Gente que não quer trabalhar, gente que não quer pagar o preço, gente que não está disposta a investir, gente que não está disposta a trabalhar. Esse não é a galera que você tem que andar. E às vezes você tem que limpar. Você vai trazendo, você vai abrindo, chega um momento que você tem que tirar essas pessoas de perto de você. Aquelas pessoas antigas já não fazem parte da sua nova fase. Então, às vezes, você tem que olhar para o seu processo como mentor e olhar o que você precisa hoje. O que você precisa hoje? E às vezes o que você precisa hoje é tomar decisões, às vezes você precisa tirar pessoas do seu sistema, às vezes você precisa aplicar uma nova estratégia, às vezes você precisa melhorar o seu fluxo de caixa, às vezes você precisa trazer as pessoas certas para o seu caminho, às vezes você precisa até trocar de mentor. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem que permitir a coisa acontecer e não ter medo de errar. Acontece. A gente precisa não ter medo de errar. É isso, estou convicto, vou para cima, vou tomar decisão, vou tirar essas pessoas aqui, vou tirar todas as dúvidas do meu coração, anular. A gente tem que tirar todas as possibilidades de dúvida da nossa vida, senão a coisa não rompe.
E eu já passei por várias disso. Eu sou meio 880, tá? Comigo, não, eu não consigo trabalhar em baixa frequência, eu só trabalho em alta frequência, entendeu? Então, às vezes, eu tenho que ir lá na dor para poder remoer, mexer em todas as arestas. Sabe quando você mexe no tronco da árvore para ver quais frutos que vão sair, aqueles frutos estão podres e aqueles frutos estão maduros? Tá? Às vezes tem que balançar a sua árvore da vida para ver se sai, quem que vai sair de perto dessa árvore, que você está carregando muito peso. Entendeu? Então, eu adoro trabalhar a mentalidade com vocês. Eu preciso, às vezes, ir fundo nas minhas próprias emoções para trabalhar isso, para poder dar a chacoalhada com vocês, para que vocês tomem as decisões. Eu amo estar com vocês. Eu estava falando aqui com o Gabriel, isso aqui para mim é minha vida. Eu amo estar aqui com vocês. Eu vou dar sempre o meu melhor para vocês. Só que não adianta se vocês não estarem prontos, tá? Então, hoje o objetivo é trabalhar sobre estratégias e mentalidades para que vocês entendam os princípios da coisa. Então, o que você tem que entender, tá? Para mim, Vinícius, mentor, eu quero trazer outros profissionais. Qual que é a melhor estratégia para mim que eu gosto, eu amo ser mentor? É ter um posicionamento de mentor. Então, eu vou trabalhar com um público em uma linguagem consciente, um público bem direcionado, que eu gosto de trabalhar com profissionais de desenvolvimento humano, aderem à minha comunicação, entendem o que eu falo. Porém, é um público que às vezes eu tenho um pouco mais de dificuldade de tirar ele do estado mental para gerar ação. Mas, em contrapartida, esse é um ponto forte que eu tenho. E eles buscam isso, essa atitude, essa energia em mim. Então, eu percebi que esse público é o que mais adere comigo. Então, às vezes, você tem que fazer essa leitura e perguntar quem é o público que mais adere comigo. Beleza. Ok. O público que mais adere comigo, que são os profissionais do desenvolvimento humano, eles têm crença em sessão. Eles gostam de bater um papo mais profundo. E é por isso que eu mantenho essa estratégia de sessão estratégica. Tá? Então, você tem que fazer essas leituras do seu negócio. Eles gostam de conversar. Agora, essa estratégia de sessão estratégica, às vezes ela não é a melhor para você, que vai mexer com o público final que está no Instagram. Por quê? Porque às vezes esse público não tem um nível de consciência e você acaba atraindo muita gente ruim para as calls, dependendo do posicionamento. Exemplo, coisas relacionadas a relacionamento amoroso, coisas muito abstratas. Por isso que eu sempre falo se você vai vender dinheiro, vai vender grana, vai vender crescimento, você pode ir para o Instagram, porque esses profissionais estão no Instagram vendo outros profissionais para modelar. Eles estão no Instagram. Eles estão no Instagram, estão, às vezes, até frustrados e precisam de um mentor nessa linha. Agora, quando você não vai trabalhar com esses profissionais que estão no Instagram, é um outro público que fica ali vendo gracinha no Instagram, fica vendo piadinha, ele está passando tempo, ele está entretendo no Instagram, entretendo no TikTok. Esse é um público muito inconsciente. Você tem, às vezes, muito trabalho para aumentar o nível de consciência, aí a sessão estratégica não é melhor, a menos que você não esteja pronto para fazer um processo de aumento de consciência desse lead com uma pessoa no meio do processo ali. Aí é melhor você fazer um lançamento, mas lançamento, para quem não tem audiência, é muito demorado. Aí é melhor você ir para o Google, pegar um cara mais fundo de funil, que está buscando solução lá no Google. Entende? Então, você perde muito tempo, às vezes. Eu tenho recebido perguntas do tipo, Vinícius, eu preciso de audiência. Tenho recebido algumas perguntas do tipo do Instagram. Preciso de audiência no meu Instagram, preciso aumentar meu engajamento. Meu filho, não, para pensar nisso, aí você vai perder seu tempo. Você precisa botar dinheiro no bolso, senão o negócio não vive. Nenhum negócio sobrevive sem dinheiro. Você tem que estar vendendo. Só que, para você ir para o Google, você tem que estar disposto a fazer uma página, tem que estar disposto a pagar o preço para ajustar essa campanha. Demora 1 a 2 meses. Só que depois que regula, bate lead consciente lá. Ó. Eu tenho mentorados que fazem 60 mil aqui, nem aparece na mentoria. Nem aparece aqui, faz 60 mil por mês. Entendeu? Faz 60 mil, nem aparece aqui. Fala em cancelado e até briga comigo. Não posso, você foi o único que me ajudou a ter resultado.
Então, assim, às vezes a gente insiste, eu, na minha jornada como profissional de desenvolvimento humano, eu lembro que eu insisti muito em muitas estratégias até entender essa mecânica que eu estou passando para vocês. Instagram, se você não falar com profissionais, com outros profissionais, você vai pegar um público muito inconsciente. Aí não é o melhor ir para o Instagram. Você vai perder muita energia, vai ficar tendo que ficar fazendo conteúdos, ficar fazendo todo um processo daqueles reels chatos, que é um saco fazer aquilo. É um saco. Eu odeio fazer conteúdo de reels. O meu conteúdo é fundo de funil, direto a ponto. Quem quer ajuda, quer, quem não quer, nem entra. Entendeu? Porque meu posicionamento é mentor. Entendeu? Então, assim, não adianta eu ficar com aquela comunicaçãozinha aberta, trazendo um monte de gente desqualificada. Eu sou direto, eu sou uma pessoa direta ao ponto. É assim, ó, você quer resultado aí, x, e vem para o resultado. Tem processo, você vai fazer isso, e você vai ter resultado aqui. Então, dependendo do seu público, o seu lugar não é Instagram. O seu lugar é outra linha de comunicação, às vezes o YouTube, às vezes o Google, tá? Então você tem que fazer essa análise de que, cara, meu público é essa dor que resolvo. Eu ainda não falo com outros profissionais, então é melhor eu realmente ir para outra linha, para pegar um cara que está pesquisando já pela essa solução lá no Google, ou uma pessoa que está em fase de pesquisa que está pesquisando no YouTube também. Isso é comportamento do ser humano, gente. Você tem que analisar quando você tem uma dúvida. Que onde você vai? Você vai no Google pesquisar sobre o assunto. Você vai no YouTube pesquisar. Você quer estudar antes de comprar. Hoje as pessoas não tiram dinheiro do bolso assim da noite para o dia. Só quem está muito consciente. Entendeu? Então nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de princípios. Então, quando você vai trabalhar com um público mais inconsciente, você tem que fazer um trabalho de consciência ou pegar fundo de funil. Fundo de funil é onde está fundo de funil? Porque aquela pessoa que está pesquisando, pesquisando é Google, é a melhor fase. Ou você tem uma comunicação fundo de funil no Google, aquela pessoa que já está pronta. Ó, você tem esse problema, você tem isso. Tá, quer resolver isso? Me chama inbox. Fundo de funil. Entendeu? Trabalhar com comunicação topo de funil, aquela comunicação aberta. 3 dicas para aumentar o engajamento do Instagram. Isso para mim não funciona. Entendeu? Não sei se para você quer atrair esse público, quer aumentar seguidores do Instagram, isso dá um puta de um trabalho, ficar aumentando o nível de consciência. Eu prefiro rodar anúncios, trabalhar meu caixa, rodar anúncios e trazer pessoa direto com a call comigo. E quem quer, quem não quer, sai. Só que aí o buraco é mais embaixo. Você tem que cuidar do quê? Do caixa da sua empresa. Você tem que cuidar de outras coisas para manter esse fluxo rodando. Porque aí o jogo é outro. O jogo é trazer gente nova todo dia, o tempo todo. Agora, quando você faz uma estratégia de front-end, ela pode funcionar sim para esse público. Por quê? O front-end ele tem a capacidade de aumentar a consciência do pessoal. Então, aí você tem um front-end, aí você tem escala. Você pode ir para o Google com esse público? Pode, mas se você tem experiência, por que eu não faço estratégia de front-end com vocês? Porque é um jogo muito mais, que exige muito mais experiência de copy, de tráfego. Você tem que bater a copy certa, acertar a mão na promessa, desde o criativo. Essa pessoa bater na sua página, acertar essa copy certa. Então, é um jogo que exige mais experiência de quem está rodando. Então, se você ainda não domina copy, não domina isso, eu não aconselho. Você gasta muito tempo fazendo ali um front-end para vender um produto de R$ 9,90, ficar testando aquilo ali, sendo que você poderia estar ganhando, pegando essa energia para conhecer melhor o seu cliente. Às vezes você precisa estar numa fase que você precisa conhecer melhor o seu cliente. Você precisa entender melhor as crenças que você trabalha, o processo que você ajuda. Então, fazer um front-end, ficar naquela teste de promessa, demora. Quando eu fiz meu front-end, quando eu atuava como coach, eu acertei rápido. Sabe qual foi a promessa? Que eu comecei a vender um e-book de R$ 7 e estava vendendo toda hora na época, e depois eu vendi o meu outro produto. Desenvolva sua inteligência emocional e aumente sua produtividade. Vendi igual água meu e-book. Só que eu cansei, eu não queria mais falar sobre desenvolvimento humano, porque eu não queria trabalhar com aquele público.
Para que eu queria rodar um funil que eu não queria trabalhar com aquele público? Então, o funil, ele tem a capacidade, a sua comunicação tem a capacidade de atrair essas pessoas para perto de você. E se a comunicação não for efetiva, você vai atrair as pessoas erradas. A copy tem o poder de atrair as pessoas certas. Você tem que pensar na pessoa. Você tem que pensar na pessoa. Peraí, uma pessoa que está em processo de autoconhecimento, ela já está entendendo o que é uma inteligência emocional. Ela já está conhecendo os concorrentes do meu mercado. Ela já está conhecendo os maiores profissionais do mercado. Então, eu vou vir, às vezes, com um front-end e atrair essa pessoa e aproximar dela. Funciona. Funciona perfeitamente. Eu tenho esse funil para mostrar para vocês. Só que aí você tem que estar disposto a fazer as páginas, a fazer vídeo de venda, a fazer a copy, fazer tudo. Só que a maioria não está disposta a fazer. Entende? A maioria de vocês não está disposta a fazer. Isso aí é um quebra-cabeça. Marketing digital é um jogo de xadrez, é um quebra-cabeça. Você tem que montar as partes. O meu papel aqui é te mostrar onde estão os gargalos desse processo. Aí não adianta você impulsionar um postzinho lá, de fazer de qualquer jeito, que não vai funcionar por ansiedade. Quer fazer as coisas de qualquer jeito? Não funciona fazer as coisas nas coxas. Não funciona. As pessoas hoje sabem o que é feito de bem feito. As pessoas entendem e olham quando é profissional, entendem se está sendo bem feito, se foi feito nas coxas, se está sendo feito de qualquer jeito. Um post, se não está. O meu posicionamento eu já testei. Eu não preciso fazer post bonito, porque o meu perfil de cliente é outro. Eu não preciso fazer, mas dependendo do seu público, você sim precisa do público e do seu posicionamento, você sim precisa trabalhar posts muito bem feitos, rios muito elaborados. E se você não está disposto a fazer isso, não começa, vai fazer outra estratégia. Você está entendendo isso? Então, eu venho observando isso de vocês, que a maioria quer ter resultado sem pagar o preço. Não vai ter resultado, bebê. Não vai ter. E vocês que estão aqui ainda comigo são os que eu sinto que têm vontade e têm vontade de fazer acontecer, porque senão vou limpar. Vem. Quando encerrar o ciclo, eu não vou fazer nem questão de continuar trabalhando. Vem. Porque eu vou falar para vocês, galera. O sucesso, ele precisa ser uma coisa assim, na sua mente, uma coisa que seja assim, impossível de não acontecer. Você tem que falar assim, cara, isso vai acontecer. Isso vai chegar na minha vida de qualquer jeito. É A mais B, vai dar. Se isso não tiver no coração, se você tiver dúvida, você pode rever o que você está vendo. Fazendo. Você não pode ter dúvida do seu sucesso. Você não pode ter dúvida do que você vai alcançar no seu negócio. Você tem que tirar essa dúvida. Então, eu tenho convicção que os meus resultados vão chegar. Eu estou fazendo de todas as coisas, internas e externas, mexendo em todas as vibrações possíveis, os santos, os anjos, eu sei que eu vou ter resultado. Isso vai alcançar. Agora, quem vai estar comigo aí é outra história. Então, esse sentimento, essa mentalidade, você precisa colocar na sua vida e no seu coração, porque se você não tiver isso, tá errado, tem alguma coisa ainda que precisa mexer. Entendeu? Então, o meu papel aqui com vocês é trazer essa mentalidade, energia, porque vocês buscam isso, gente. O que vocês buscam é um mentor? Mentalidade, energia, vibração, inspiração, estratégia. Se eu não passo isso para vocês, eu não estou sendo um bom mentor. Mentor tem que jogar isso para os seus mentorados. Se ele não encontra isso em um mentor, alguma coisa está errada. A pessoa, gente, isso é sistêmico. A pessoa, quando vai trazer uma pessoa para perto da sua própria vida, ela não quer uma pessoa com cabeça baixa, não. Ninguém quer gente com baixa frequência, pessoa que não vai te levar para o próximo nível. Ninguém vai te contratar se você tiver com baixa energia. Você tem que decifrar, às vezes, na sessão ou numa ligação com esse lead, com essa pessoa, o que ela realmente está querendo. Se é segurança, se é confiança, se é energia. E quebrar aquelas objeções para a pessoa tirar. Você tem que tirar as desculpas que ela está dando na mente dela. Você tira as desculpas que ela está dando para ela vir para o próximo. E essas desculpas você tem que tirar na sua copy, no seu vídeo de vendas, no seu criativo, nos seus conteúdos. Isso é desde lá de trás. Não estamos falando de ser humano. Ser humano tem crenças, tem desculpas, tem sonhos, tem autossabotagem, tem tudo isso. O conteúdo tem que começar a tirar isso desde lá de trás.
Então, se você não entende quem é o seu cliente ideal, quais as desculpas que ele tem, e não trabalha isso desde o seu conteúdo, se você está pegando um nível. Não estou falando que você não precisa ter Instagram, você tem que ter um Instagram. Mas você precisa ter uma página que trabalha essas crenças. Você precisa trabalhar isso na sua copy, na sua sessão que você vai fazer. Você tem que ter um vídeo de vendas que te elimina essas crenças. Se você não está disposto a fazer esse vídeo, não começa, faz outra estratégia. Disposto. Eu adoro fazer isso na sessão estratégica. Por quê? Sessão estratégica, eu alinho, escuto melhor a pessoa e trabalho no ponto dela. Eu descobri que eu sou ótimo no 1 a 1. Eu gosto de trabalhar com 1 a 1, porque eu sou mais preciso. Fico com uma comunicação menos relapsa. Sabe que a gente fica, às vezes, com a comunicação muito aberta e não bate no ponto da certo da pessoa. Então, às vezes, você precisa escutar o seu cliente, a sua audiência, para você entender as dores que realmente você resolve. Vinícius, cadê a camisa amarela? Já comecei com a camisa amarela de manhã. Eu precisei botar ela para lavar, que eu tinha esquecido de botar para lavar. Mas já comecei ela com a vibração total para começar a semana com a camisa amarela. Já guardei, já pus lá já coloquei para lavar a camisa, né? A esposa viajou, foi para Goiânia ficar com a família e hoje estou aqui sozinho e trabalhando a minha vibração positiva para estar com vocês aqui, a minha energia. Alguma pergunta, gente? Eu quero poder realmente ajudar vocês ali na questão de vocês. Vocês têm ali comigo o contato, vocês resolvem suas questões inbox, mas traz para mim para eu poder ajudar aqui e te orientar dentro desse processo. Então você já entendeu que, dependendo do público, se você tem que trabalhar o nível de consciência dele, que às vezes no Instagram você tem que trabalhar esse nível de consciência ou através do conteúdo. Ou o seu front-end, ele tem que ser capaz de fazer isso. Tá? Então, o mecanismo é atrair, relacionar e converter. Só que nesse atrair, relacionar e converter, você tem que entender o seguinte: ele chega com nível de consciência, você tem que alterar o nível de consciência dele nessa transição. Nessa transição, ele tem que, caramba, nunca tinha pensado nisso. Opa, essa pessoa é interessante, deixa eu ouvir mais sobre isso. Então, se você não é capaz de chamar atenção nessa mudança, você tem que ter um gancho que atrai essa pessoa. Esse gancho é capaz de atrair essa pessoa. Então, você altera o nível de consciência dela quando você chamou atenção. Alterou o nível de consciência dela para ela dar próximo passo com você. Isso tem que acontecer ou no seu front-end, ou na sua sessão estratégica. Entendeu? O que eu preciso para conversar com você é uma sessão estratégica? Você precisa preencher o link da bio. Passar no formulário. Eu entender se a minha call é para você. Entendeu, Gé? Se o momento é para você. Então, é isso que você tem que entender, que não adianta a gente conversar com pessoas que não estão dentro do nosso fluxo. E eu sei que, às vezes, no começo é difícil, porque não, às vezes não tem caixa para aguentar o momento até isso acontecer. E aí é outra história. Você tem que buscar, como empresário, ter o fluxo de caixa, ter grana para investir. Às vezes você tem que abrir mão de coisas para você para ter outras, para você viver o seu jogo. Você tem que fazer renúncias. Tem gente que não está pronto para fazer renúncia. Entendeu? Você tem que se preparar para a sua jornada. Eu, quando comecei nesse jogo de mentoria, eu tive que me preparar. Eu encontrei várias mentorias, preparei uma grana para fazer isso, entrei nesse jogo e fiz todo o meu hype. Fiz o meu hype, toda a experiência. Fiz por dinheiro? Fiz, mas eu precisava me tornar e ter a experiência que eu precisava ter. Me tornar essa pessoa que eu vim para ser nesse mundo. Hoje a minha alma fica em paz, porque eu fiz acontecer. Então, quando você faz isso acontecer e você passou por isso, opa, eu tenho um passo a passo, agora eu posso ajudar outras pessoas a viver essa jornada. Que você alcançou esse posicionamento de mentor, de guia, entende? Então, assim, e tudo que você precisa depois é fazer que essa mensagem chegue para mais pessoas. Só que passar por essa jornada de validação, de fazer outras pessoas ter resultado, de gerar prova social, de ter uma promessa fincada, às vezes tem um jogo, um processo, um tempo. Alguns vão passar, alguns não. E você tem que querer muito passar por isso. Isso tem que ser muito sua vida. Senão você não desbloqueia o próximo nível. A maioria pensa que é bater na porta e entrar.
Não é bater foto e entrar, não, meu filho. O universo vai te testar para ver se você está pronto para receber. Entende? E Papai do Céu, ele te dá a oportunidade. Ele vai testar para ver se você realmente quer aquilo. Entendeu? Porque no próximo nível vai ter novos desafios. E Papai do Céu não entrega aquilo que você não está pronto para receber. Não entrega. Não entrega, de fato, não entrega. Entende? Então, esse é o jogo que eu venho trazer, que eu quero trazer para vocês. Dependendo do seu cliente ideal, o posicionamento, é, o público, a estratégia é diferente. Você tem que analisar o seu momento. Estou disposto a fazer isso? Eu tenho tempo para fazer isso? Estou disposto a fazer um vídeo, a fazer um vídeo de vendas, um vídeo que vai aumentar o nível de consciência, a estudar, fazer essa copy, pagar o preço. Muitos não estão. Então é melhor fazer uma outra estratégia para você se lapidar primeiro. Sabe quantas sessões estratégicas eu tive que fazer? Quantas mentorias eu tive que fazer para ter uma comunicação um pouco mais limpa, como eu tenho hoje? Pô, 600. No mínimo. No mínimo, 600. Para pensar. 5 sessões por dia. Só estratégica. Durante um ano. Agenda lotada. Quantas sessões já fiz? Pelas contas, dá mais de 1.000. Eu estou jogando por baixo 600. Aí alguns de vocês faz uma, duas. Ai, tô cansado. Meu amigo, você não gosta de dinheiro, não. Você não quer fazer isso acontecer, não. Entendeu? Então, assim, 600! 600! Sabe por que que eu tenho esse padrão? A minha família de guerreiros. Então, às vezes, você precisa encontrar os motivos e encontrar os significados e se cercar desses significados para você acender essa identidade. Então, assim, eu venho de uma família de guerreiros, pessoas que são muito, muito trabalhadoras, guerreiras, assim, que gostam de fazer a coisa acontecer. Faz com amor, com intrepidez e energia. Então, às vezes você não está pronto, então você tem que buscar isso. Beleza que você veio aqui pegar comigo e eu tô aqui para te entregar. Receba. Só que eu fiz 600 sessões estratégicas para entender meu cliente ideal, para eu poder ajudar vocês aqui, para eu ter confiança para falar isso para vocês. Entendeu? Porque se vocês não tiverem confiança no seu mentor, vocês saem, vocês caem fora. Entendeu? Você tem que entender que o seu mentor realmente tem experiência nessa parada. Só que entender isso e não usar isso, não funciona. Então, vocês têm que botar a mão na massa, estudar, entrar na área de membros, fazer acontecer, me perguntar, vou sempre ajudar, vou sempre responder. O mentor é aquela pessoa que ajusta e calibra o que você está fazendo. Olha, tem um olhar um pouco mais treinado sobre o que você está fazendo. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem que ter uma humildade e paciência e se colocar num posto de aprendiz e falar assim, cara, deixa eu ver o que o Vinícius pensa sobre isso. Deixa eu ver o que ele acha sobre isso. E o que eu acho, às vezes, não é uma verdade. Tá? O que eu penso, às vezes, não é uma verdade. Você tem que ter os seus próprios filtros. Agora, quando você entende, coloca aquela pessoa como mentora e você entende que ela tem capacidade de te ajudar, e você entende e você vai fundo no que ele te passou, entende de fato o que ele está querendo te dizer, porque às vezes um mentor fala as coisas para a gente e a gente não está pronto para receber. Entra por aqui e sai por aqui. Eu mesmo já fiz isso. Eu já tive vários mentores nessa jornada. Minha primeira mentoria de marketing digital, eu contratei em 2016, bebê. Tá? O meu mentor falava as coisas, entrava por aqui e saía por aqui, eu não entendia bolhufas nenhuma. Depois de muito tempo, passando por várias mentorias, a minha mente entendeu. Um dia cheguei para ele e falei assim, cara, naquela época eu não entendia nada que você falava. Eu falei assim, mas hoje eu entendo e eu te agradeço profundamente porque valida tudo que eu precisava validar. Então, galera, marketing digital é sobre você entender sobre pessoas, as dores, o nível de consciência. Opa, essa estratégia vai fazer? Estou disposto a fazer essa estratégia? Estou no momento? Eu mesmo falar, não estou com saco para fazer isso, não. Vou continuar aqui no meu jogo, tá muito bom. E tá bom, cara.
Faz seu jogo, você tem que estar feliz, você tem que estar satisfeito. Se você não está disposto a trabalhar mais, se você não está no seu momento trabalhar mais, de pôr energia, eu, hoje, meu trabalho é outro. Meu trabalho é fazer vocês ter resultado. Entendeu? Porque eu já colhi, eu já tenho prova social, eu já validei o meu conhecimento. Eu não preciso provar para outras pessoas que eu tenho conhecimento, que eu tenho experiência no assunto. Essas pessoas que, inclusive, questionam isso, eu até tiro de perto de mim. Eu tiro de perto de mim porque ela não vai ter resultado. Se você tem um mentor e você não coloca ele no seu coração, você está sabotando o seu processo, é melhor você arrumar outro mentor. Se você não colocar o mentor no coração, ele não vai ter resultado. Eu sei porque já tive mentores e eu olhava para aquele cara e falava assim, cara, esse não é o meu mentor agora. Esse não é o meu mentor agora para o meu Isso que você tá, momento. Oi? isso que você tá falando é bizarro, já aconteceu comigo e é impressionante como o jogo é muito mais sobre a gente mesmo, a gente com a gente mesmo do que sobre os outros, porque no final é, as experiências que eu tive com outros mentores em que eu não me identifiquei, não vi naquele cara sendo o cara, isso não dizia sobre o cara necessariamente. Até pode ser que o cara era incompetente, mas não era o caso. Talvez ali eu que. E aí é isso que você falou que eu gostei muito, esse negócio de trazer o cara para dentro do coração e falar: porra, é essa a voz que eu estava precisando, é essa a direção que eu vou seguir de fato. Senão a gente tem mais uma pessoa opinando no processo e a gente fica discordando do que ele traz de opinião. E Exatamente. aí a gente não avança. Aí, na Exatamente. verdade, você Porque eu vou falar uma deixa coisa para somente. você, Gabriel. Se tiver uma pessoa aqui, eu vou dar mentoria. Se tiver uma pessoa aqui, a mentoria vai acontecer. Eu já entendi isso. Porque eu não faço mais. Eu nem sei quantas pessoas tem aqui hoje. Eu não quero nem saber. Se tiver uma pessoa, a mentoria acontece. Então é um compromisso que eu criei comigo, com vocês, com essa identidade. Eu sei o poder que isso é na minha vida, eu sei a satisfação, essa energia que eu tenho aqui com vocês. E a minha vida pode estar desmoronando. Eu vou estar com vocês. Talvez ali uma semana eu precise desmarcar, ter alguma semana ali que está ali acontecendo. Semana passada eu precisei, fiquei sabendo da notícia de ser pai, tive que sair correndo para vir para casa. Estava numa pegada energética, espiritual que trouxe resultados para mim. O pouquinho que eu movimentei, saí ali e me encontrei com as pessoas que eu precisava encontrar, eu peguei ali frutos, entendeu? Então tudo para mim hoje vira conteúdo. Se eu for na praia, eu faço conteúdo. Se eu for, eu não tem barreiras para mim hoje. As barreiras a gente cria, né? E então, se tiver uma pessoa aqui, eu vou dar. E o que eu peço, papai do céu, é que ele use a minha vida, porque no final das contas a gente só é servo de Deus aqui para entregar a mensagem. O que eu peço é que Deus me use para entregar com as palavras certas para entregar aqui para vocês. Que no final das contas o que vocês querem é ter uma pessoa para você estar perto, para você fazer as perguntas certas no seu momento. Isso é mentoria. Isso é mentoria. Então tem gente que está pronto para isso, tem gente que não está. Isso que você está falando é muito, muito valioso e muito interessante na visão religiosa, né, católica. Deus utiliza a gente, utiliza as pessoas como canal para operar milagres. Então, alguns dos milagres em que Deus faz não é através ali daquela coisa mística que cai um raio e, meu Deus do céu, minha vida mudou porque aconteceu um milagre que foi Deus que operou. Na verdade, Deus, através da bondade dele, ele escolhe algumas pessoas para gerar esses milagres. Então, eu estava pedindo há muito tempo uma clareza, uma direção dos meus planos e dos meus objetivos em relação ao digital, porque não existe, era inegociável a desistência, porque eu sei que isso vai dar certo. Só que eu também tenho a clareza de saber que eu ainda não achei o caminho ideal. E aí, quando eu te encontrei, eu falei assim: caraca, esse cara, e até na nossa reunião primeira, eu falei assim: cara, é bizarro, você ter aparecido era exatamente o que eu precisava. Então, tem isso da operação do milagre, né? E tem também o fato da gente estar no momento certo, da gente, e o detalhe de você também ter a especificidade de querer falar de conhecer o teu público. Porque também, se você não conhecesse o teu público, talvez eu nunca entraria em contato com você, sabe? Exatamente. Então, Então, aí entra os elementos, que a pessoa tem que gerar identificação em você,
Então, você tem que entender o seguinte, existe um ditado que é o seguinte, anda com quem quer andar, corre com quem quer correr e para com quem quer parar. Vai ter sempre aquelas pessoas que estão prontas para andar com você e quem não tá, tá tudo bem, mano. Tá tudo bem, continua a sua caminhada. Você não pode parar a sua caminhada por causa de quem não quer caminhar com você. Se você sabe, você tem clareza da sua caminhada, de onde você quer chegar, não importa. Às vezes você vai ter que sacrificar qualquer coisa na sua vida. Você vai ter que sacrificar a coisa que você mais ama, que você mais gosta, mas é importante você sacrificar. Entendeu? Então, você tem que estar disposto a sacrificar aquilo que você gosta, aquilo que é importante para você, para algo maior, para você viver isso. E às vezes a gente tem apegos a coisas emocionais que a gente precisa abrir mão para poder ter isso. Então, não é um exercício fácil. Isso é um exercício que não é para todo mundo, não. Entendeu? A galera que está lá no topo, sabe por que que eles estão lá? Porque eles foram capazes de abrir mão daquilo que eles queriam, das próprias vontades, do seu ego, dos seus desejos, para viver algo maior. Então, às vezes, você tem que ter a capacidade de abrir mão e transformar algo que está parado em algo que vai trazer movimento. E tudo que você precisa, às vezes, é estar em movimento. É muito desafiador estar em movimento. São poucas pessoas que mantêm o movimento, entendeu? Então, o que eu preciso que vocês entendam é que às vezes você tem que se conectar com o seu criador e se perguntar o que que eu preciso fazer para continuar vivendo essa missão. Se você realmente quer viver essa missão, se você está disposto a viver a sua missão, porque, meu, vamos parar para pensar. Se você não está disposto a viver essa missão, como é que vai ser a tua vida? Pô, vai ser uma coisa vazia. Se você está aqui é porque você já entendeu isso. Vai ser uma coisa vazia, medíocre, uma coisa pequena, a questão atrás de coisas sem sentido, que a vida é tudo ilusão na vida. Se você não estiver vivendo algo que é da sua alma, entendeu? Qual que é o sentido da parada? O dinheiro é consequência, o dinheiro vai chegar no seu tempo e você vai chegar e vai fazer tudo aquilo que você precisa em prol de algo maior. E quando chegar esse maior, sim, vai ter novos desafios, mas você vai entender que você está caminhando. Se eu olhar para o Vinícius lá de trás, eu vou falar assim, putz, olha quanto eu já caminhei, olha quanta coisa eu já me desenvolvi, olha quem eu me tornei. Como é bom ter minha galera hoje, construir minha tribo, poder falar, poder passar minha mensagem, entendeu? Poder falar, ter pessoas para te ouvir, pessoas que pagam o seu preço, pagaram para te ouvir. Isso é muito satisfatório, você botar a sua mensagem no mundo. Agora, você tem que querer isso. Porque a pior coisa que tem é uma voz reprimida. Pior coisa que tem é uma voz reprimida. Pessoas que querem ter a sua voz, querem que as pessoas entendam a sua mensagem e ela não é entendida. Tá fazendo sentido isso para vocês? Então, galera, qual que é a pergunta de hoje? Estratégias, vamos lá. Exige estratégias. Vou compartilhar aqui minha tela aqui com vocês aqui. As principais estratégias que eu já validei, tá? E as que eu mais gosto e por quê? Ok? Instagram. Vamos pensar em Instagram. Nós temos aqui aula gravada. Eu, particularmente, eu não gosto desse processo para quem está começando, porque você tem que ter uma copy e você tem que conhecer muito bem do seu cliente ideal. Por quê? A copy tem que estar muito fincada mesmo. A copy, o criativo. Se você não dominar esse jogo, você vai fazer teste e vai jogar dinheiro fora, tá? Você tem que conhecer muito bem o seu cliente ideal para bater nas dores certas no vídeo, para que essa pessoa tome uma decisão após. Você tem que ter alguns elementos. Você tem que ter a página, uma landing page, tá? Com esse vídeo de até 25 minutos,
E nessa página ela tem que ter um botão que leve a pessoa para o seu WhatsApp para você converter um produto ali de 997 até R$ 3.000. Depois disso, a galera começa a querer conversar mais, entendeu? Quer ter uma conversa mais profunda, ok? Como funciona bem aqui, ó, 997 997 a 3K, tá? Então você faz ali um impulsionamento pelo Instagram de um carrossel, de preferência um carrossel. Esse carrossel tem ali 4 posts no máximo. Aumenta o nível já nesse post, chama essa pessoa, dispara um link no inbox, tá? Ela clica nesse link, vai para uma landing page. Não precisa ser só inbox, pode ser direto para a página, mas você tem que ter o mecanismo para configurar ali, entender a conversão de lead, tá? Então funciona melhor para o inbox, porque senão você vai ter que botar mais uma página para converter o lead, para poder entregar para o Facebook que gerou uma conversão de lead. Então é melhor para o chamado inbox. Então aqui você tem 4 posts, deixa eu colocar aqui. 4 posts de carrossel. Levando para uma aula gravada, tá? Vamos lá. Quais outras estratégias? Aula ao vivo. Aula ao vivo. Chamada. Chamada rápida de 20 segundos, falando na dor e no desejo. Falando na dor e no desejo, convidando para uma aula ao vivo e gratuita, que é chamado também de Masterclass. E aí, na página, uma promessa bem alinhada, tá? E um formulário para capturar ou só o lead, ou só o e-mail, uma página de captura. Isso aqui é ouro em pó, gente. Isso aqui é ouro em pó que eu estou entregando para vocês, tá? Uma página de captura onde você pega só o e-mail, se você quiser. E se você quiser qualificar um pouco mais, você põe mais campos no formulário, tá? E aqui em uma página de obrigado, depois a página captura uma página de obrigado com botão para o WhatsApp. Isso aqui é o famoso lançamento semente. Para o Zap, um botão que leva para o grupo de Zap. No Zap, você aumenta o nível de consciência dessa galera. Isso aqui serve para um público também mais inconsciente, tá? Um público mais inconsciente funciona bem. Por quê? Aqui no grupo você vai aumentar o nível de consciência. Como é que você aumenta o nível de consciência? Chamando para lives de pré-lançamento no Instagram ou para conteúdos que aumentem esse nível. Pode ser posts também, tá? Pode ser posts também. Então, tá vendo aqui, você chama a pessoa, leva para uma página de captura, na página de captura você leva para o grupo, do grupo você leva para o Instagram, aumenta o nível de Instagram, avisa da aula fechada, aproxima nessa aula fechada e converte esse público. E aí você trabalha aqui você trabalha tanto upsell quanto downsell nessa jornada aqui. Você ancora valor, faz a sua pitch e no final você faz a sua oferta. E depois você pode ainda trabalhar um downsell para quem não comprou. Ok? E converte o público na aula. Ok? Isso aqui é a estratégia de aula ao vivo.
Calma aí. Alô, ao vivo. Vamos lá. Agora, estratégia de front-end. Front-end é um produto baratinho ali. Recomendo para quem já conhece bem o seu público. Recomendo para quem conhece bem o seu público. E você tem uma promessa muito forte, do tipo, às vezes já rodei isso, o plano para gerar de 10 a 50K mês, mesmo com poucos seguidores, essa é uma promessa que eu já validei. Então você tem que ter exato isso para a pessoa, ou como, eu já testei, como transformar um e-book de 9,90 em mentorias de até 20K, porque é o objetivo da minha galera, eles têm crença em e-book. Eles têm a maioria de vocês que chegam aqui no meu Instagram e aqui na mentoria tem crença em front-end, em produtos baratinhos. Então, a comunicação bate na crença da pessoa para ela comprar esse produto de 9,90 e depois aproxima, qualifica e aproxima para um outro produto mais caro, aproxima para um produto mais caro. Bem-vindo, Hudson! Quanto tempo, meu amigo? Produto mais caro ou até a mentoria. Mas nesse caso, o poder do front-end é segmentar quem você quer trazer para o seu funil. Aqui você vai ter prejuízo às vezes, mas você está trazendo um público bem qualificado, um público que já abriu a carteira. Então muita gente entra assim, às vezes, vou começar a comprar um produto vender um produto baratinho. Funciona, pode ser que você dê lucro, mas a maioria dos casos, 90%, ele dá prejuízo. E tem que dar prejuízo. Ele tem que dar prejuízo, porque o front-end não foi feito para dar lucro. O front-end foi feito para segmentar um público dentro daquele público. Então, você paga por esse lead, você paga por esse cliente. Entendeu? Então, se você não tiver grana para rodar isso aqui, eu não aconselho. Tá? E você tem que estar bem consciente ali da promessa e do público que você quer atrair, ok? Então, quando rodar um front-end, o que eu aconselho? Você primeiro rodar uma sessão estratégica, dependendo da sua audiência, do seu público, ou rodar a sessão estratégica lá pelo Google, e depois, em paralelo, rodar uma outra estratégia. Porque aí você não está parando o que funciona, o que te traz caixa. E aí, em paralelo, você roda uma outra estratégia. Mas aí você está com a grana girando. Está fechando ali pelo Google, acertou a mecânica no Google, ou na sua sessão estratégica pelo Instagram, dependendo do seu público. E aí você vai botar outros funis para que você alavanque e traga mais pessoas. Porque tem pessoas que não querem ir para a sessão, mas querem comprar um e-book. Tem pessoas que querem primeiro conhecer o seu material, pessoas que ainda não estão totalmente comprometidas. Então, o e-book, ele trabalha para aumentar o nível de consciência e vender a sua experiência, vender o que você domina. Essa pessoa, às vezes, não quer ter uma conversa ainda porque ela sabe que não quer comprar nada agora, por causa do momento dela. Então, pegar essa pessoa de um front de 9,90 e aumentar o nível de consciência dela até ela vir para um outro produto, às vezes não é o melhor para você agora. Tá fazendo sentido? Para quem já está nesse jogo e já acertou a mão, ótimo, ótimo, como o caso aqui do Gabriel, já faz ali todo dia venda de front-end, 3, 4 vendas por dia de um produto muito bom, entendeu? Ele acertou a mão ali, entrega muito valor, mas agora ele tem uma lista muito quente, muito qualificada para ele trabalhar. Ele tem mais de 2.000 pessoas que compraram esse front-end, ele vai conseguir tirar ali 100, 200 pessoas tranquilo ali, 10% dessa lista ali está disposta a vir para um outro produto mais caro. Entendeu? Amém, né? Então, qual que é a outra estratégia? A da sessão estratégica, que eu aconselho para quando você tem ali um público que é geralmente um público frustrado com algo, sessão estratégica, um público que já está frustrado,
ou ele está muito animado ao ponto de falar assim, cara, eu estou procurando um mentor e agora vai. Tá? Geralmente ele está nesses dois estados emocionais. Então, quando eu aconselho também fazer sessão estratégica? Quando você já conhece bem, você quer conhecer o seu público, ou você quer trabalhar com outros profissionais. Pelo Instagram é o melhor, porque são pessoas que querem ter uma conversa para ver se vai bater uma conexão, para ver se é aquele cara mesmo que vai te ajudar, aquela pessoa mesmo, se simpatiza com a galera. Funciona bem, tá? Funciona bem. Só que dependendo do público, não funciona tanto, ok? Dependendo do público, não funciona tanto. Aí é melhor você pegar um cara que está um nível de consciência mais elevado, lá pelo Google, dependendo do nicho ali, nichos relacionados, relacionamento, carreira, funciona muito bem pelo Google, tá? Nichos de lei da atração, isso aí é melhor Instagram, porque é uma comunicação mais ampla, mais aberta. E aí você põe um produto baratinho, entendeu? A menos que você já tenha uma autoridade muito formada para falar de lei da atração, aí você pode já abrir ali seu carrinho, você já tem audiência, pode fazer, você já pode chamar para uma mentoria. Exemplo, uma Elaine Orives da vida. Já, se ela abrir lá o carrinho, quem quer uma mentoria com ela por 10 mil, 20 mil, ela vende tranquilamente, 50 mil, ela vende tranquilamente, e já tem autoridade perceptível. Então, dependendo do nicho, se a comunicação é muito aberta, se você tem que você tem que ter muita autoridade, senão não funciona, entendeu? Senão não funciona. Alguma pergunta sobre alguma estratégia específica, galera? Então, dependendo do nicho e do seu momento, outra pelo Instagram, fazer um lançamento com 4 encontros ali para aumentar o nível de consciência, mas você tem que ter caixa para você fazer isso, reprimir um pouco mais de demanda. E não aconselho para quem está começando, porque tem que ter uma audiência já construída, tem que estar em outro movimento, você tem que ter grana para investir, para fazer um trabalho bem feito. Você tem que ter pelo menos ali os seus 5 mil reais para poder fazer um trabalho é, de captação, de remarketing, de engajamento. Você tem que ter grana para botar em tráfego. Então, se não é o seu momento financeiro, não é a melhor estratégia para você, porque se você não acertar a mão, você pode ter prejuízo. Entendeu? Você tem que conhecer muito bem a copy para acertar a mão da promessa. Você tem que já estar no nível já para poder fazer isso. Então, não aconselho um lançamento, mesmo que levantando um nível de consciência, se você não conhece o seu público, tá? Então, lançamento ali com 4 encontros, com a mesma sistemática ali da aula ao vivo, para aumentar o nível de consciência, eu aconselho para quem tem uma grana mais, quem está mais preparado para esse momento, para fazer todo esse processo. Às vezes tem que fazer lives, uma em cima da outra, tem que estar ali relacionando com a audiência, conteúdos, um brand, tem que pensar no seu brand, tem que vender muita ideia, tá? Porque no final das contas você tem que entender o seguinte: um empreendedor digital, ele é um vendedor de ideias. Ele vende uma ideia. E essa ideia tem que ser em cima de uma crença, tem que ser uma ideia pensada, porque senão, se a ideia não for boa, a pessoa não compra a sua ideia, tá? Então tem que ser uma coisa plausível, uma coisa que tem veracidade, tem verdade. Se não tiver verdade nisso, a pessoa sente que a sua ideia é uma ideia mirabolante, tá? Lançamento, a taxa de conversão é menor, você tem que estar entendendo isso. Você vai trazer um público muito mais aberto e ali você vai fazer ali uma comunicação mais aberta, aumentar o nível de consciência nas aulas, nas lives e ter ali uma taxa de conversão ali de 2 a 3%. Você tem que entender isso. Então, se você tiver com verba curta, não compensa. É por isso que eu defendo o high ticket. Por que eu defendo o high ticket para quem está começando? Porque é onde você consegue ali, até com R$ 300, fechar clientes ali de 3, 5 mil. E às vezes não demora um pouco para acertar a mão. Às vezes você vai queimar um pouco de grana até acertar essa mão nesse cliente ideal. E você tem que estar disposto, porque até você acertar essa mão, só que depois que você acerta a mão é direto. Você vai ter a conta fecha lá na frente. E muitas pessoas não conseguem fazer essa conta fechar no começo.
Então, quando você vai entrar para entrar para um negócio, muitos pensam que, eu vou abrir um Instagram, vou começar a fazer conteúdo. Existe um tempo ali de maturação, se você não estiver disposto a fazer, se você não cair na graça da pessoa, do desejo dela, dos interesses dela, do público ali em si, não pega audiência, não pega um hype. E o meu caso, eu não me preocupo com seguidores, porque o meu público é outro. Eu preciso de um qualificado. Eu quero um qualificado, eu não quero dezenas, eu quero um ultra qualificado. A minha comunicação é em fundo de funil. A minha comunicação é em fundo de funil. Eu quero um. Se eu pegar um, se eu quero um por dia, para mim tá ótimo. Um ultra qualificado, um pronto para poder avançar, é o ideal para mim. Então perceba toda essa mecânica, perceba todo esse fluxo, toda essa mentalidade que é o que vocês precisam, é encontrar o seu caminho no meio disso tudo. Estou disposto a fazer um front-end? Estou disposto a fazer conteúdo ali todo dia. Tem que ter um copy muito persuasivo, estudar copy, entender como melhorar minha copy, fazer promessa todo dia, trabalhar os ganchos todo dia, botar grana no Instagram para ver qual que vai pegar. As pessoas não estão dispostas a fazer isso. Até encontrar esse front-end, se você vai por esse caminho, demora. Você tem que estar queimando uma verbinha. Entendeu? Todos os processos têm trabalho. Todos os processos têm trabalho, todos os processos vai ter ajuste. Não existe nada simples no digital. Não existe nada simples. Só que você tem que ter só consciência de qual caminho você está disposto a pagar. Qual caminho você está disposto a pagar, o que, que você quer construir, porque agora tem um outro ponto. Quando você constrói também esse trabalho no Instagram, você tem ali uma máquina de extrair dinheiro. Você sempre vai estar trazendo gente ali através do seu Instagram, você construiu isso, está ali construindo. Então, o meu conselho é, por mais que você vá ali para outras estratégias, faça um trabalho no Instagram a longo prazo, sem pressa, vai ali, ó, todo dia, fazendo ali um trabalhinho bem feitinho, se dedica a fazer um conteúdo bacana, um conteúdo profundo. Todo dia vai construindo. Esse é um jogo de longo prazo. Vai construindo ali, ó, construindo o seu processo, o seu posicionamento, o que, que você quer comunicar, testa, verifica, impulsiona, põe um graninho, testa daqui, volta ali, testa daqui. Opa, isso aqui não funcionou. Não. Aprende com o jogo, aprende com o seu negócio, aprende com a sua audiência. Entendeu? Então, todos esses mecanismos que eu faço é para o quê? Para eu pegar em aprendizados, pegar maturidade para eu poder estar aqui passando para vocês. O meu jogo hoje é documentar o que eu faço com vocês. O meu jogo é documentar o que eu faço com vocês. O mentor é aquele que passou por um processo e documentou o que ele fez. Opa, eu documentei como ter resgatar um relacionamento amoroso. O passo a passo que eu tive para resgatar um relacionamento amoroso. Documenta isso, transforma esse método, alinha os pilares, o que, que a pessoa precisa. Porque se a pessoa não tiver clareza quando bater em uma reunião com você, ela não vai comprar. Tem que ter clareza dos pontos, do que ela vai obter, dos benefícios. Ela tem que ter clareza dos pilares. Ela tem que ter clareza do que vai ser resolvido. Ela tem que ter clareza do momento que ela está e do que ela vai pagar o preço. Só que quando você faz uma mentoria, que é para quem está disposto, porque você já selecionou aquela pessoa para vir para uma mentoria com você, você tem a possibilidade ali de fazer um high ticket. Você selecionou aquela pessoa. Você tem possibilidade de fazer uma mentoria ali, através, se for um processo de venda através de uma sessão estratégica, você consegue fazer 5, 10. Se for aula gravada, como falei, você tem ali de 997 a 3.000, entendeu? Só que o que eu observo da maioria da galera que entra aqui entra achando que eu sou o mágico, o milagroso, que entrou na mentoria e vai começar a ter resultado e não fez nada. Não funciona. O mentor é só aquele cara que ajusta o seu processo ali, que ajuda você a ser mais assertivo no jogo. Entendeu? Só que você tem que pagar o seu próprio preço. Escolher a estratégia que você vai seguir e seguir ela. Vinícius, o que você acha dessa estratégia aqui? Eu estou querendo falar com esse público para resolver isso. Beleza. Eu vou te falar para você, faz isso, isso, isso. Você tem que fazer. Você tem que preparar ali. E aí você tem que fazer, trazer para mim para poder fazer o quê? Ajusta isso aqui, melhora isso aqui não está legal, melhora isso aqui. Vou te dar meu olhar.
Vou te dar o meu olhar sobre aquilo. Essa copy não está tão boa, esse processo talvez não funcione. Coloca mais, eu vou te falar os ajustes que você pode fazer. Entendeu? Escolhe a estratégia e fica bom em uma estratégia. O que eu fiz? Escolhi uma estratégia e fiquei melhor nela. Tem várias estratégias que eu já testei. E eu peguei uma estratégia para ficar muito bom nela. Entende? Então, pega a sua estratégia, que mais você se simpatiza, e domina a estratégia. Senão você nunca vai ser bom em nada. Depois que você entendeu o seu público, se você quiser testar outras estratégias, mas não para que você já validou. Faz outras. Faz outras estratégias em paralelo sem parar o que está funcionando, senão você para o seu fluxo. Eu já fiz esse erro também, de parar o que estava funcionando. Depois, para retomar, é uma bosta. Entendeu? Porque você perdeu o fluxo de gente chegando ali, sua mecânica. Você tem que ter essa mecânica rodando o tempo todo. Você não pode parar essa mecânica. Você não pode parar o que você validou. Você passa um tempo para maturar a coisa, depois você para o que maturou para fazer outro. Aí você fez, aí tá errado. Matura uma coisa, fica bom nela, depois você faz outra coisa em paralelo. Senão você fica igual uma barata tonta. Você não para, você não sai do lugar. Aquilo, existe um processo energético da coisa. Você está ali pagando preço, a coisa começa a dar sinal de ficar tá bom. Aí você começa a observar, caramba, está começando a acontecer. Isso é um processo, gente, é energético a coisa. Eu já observei isso. A coisa começa a tracionar. Se você rompe esse processo e para aquilo, depois você tem que começar do zero, igual a fila. Sabe quando você está na fila do banco? Não adianta você pegar a fila mais rápida. Você tem que continuar na fila. A sua vez vai chegar, o resultado vai chegar até você. Se você mudar de fila o tempo todo, você não vai chegar na boca do caixa para sacar o dinheiro. Entendeu? Então a maioria começa um estratégico, fica difícil, já para. Você tem que, opa, por que eu vou fazer essa estratégia? Por que eu vou fazer essa estratégia? Porque eu gosto dela. Você tem que acreditar na estratégia. Você tem que ir fundo de qual estratégia você vai selecionar. Opa, eu escolhi essa estratégia para mim. Vou bater nela, vou ficar nela, vou melhorar nela, vou ficar top nela. Depois ficou bom nela, continua essa estratégia e faz outra, sem atrapalhar o que está fazendo. Entendeu? Não para o que estava funcionando para fazer outra coisa. Está fazendo sentido para vocês? Então, eu preciso trabalhar com vocês a mentalidade para que vocês realmente consigam ter resultado, porque senão nunca vai sair do lugar. Tá? E para quem está pronto aqui no Instagram, tá? Me chama inbox. Estou encerrando aqui, fechando. Vou continuar aqui com os meus mentorados e a gente se vê do outro lado, tá? Cai para dentro, vamos para cima. Vai, fui. Entendeu? Tava ali fazendo ali pelo Instagram para preparar um conteúdo. Então, enquanto eu estou aqui com vocês, fazendo live para deixar um conteúdo preparado para quando eu ligar os meus motores, ligar meu tráfego, essas pessoas vão ver essa live, um conteúdo bem profundo, vão entender a minha pegada como mentor e ali posso tirar pessoas que estão prontas para poder vir para um processo mais profundo comigo. Então, essa live que eu fiz ali foi até estratégica. Mentalidade e estratégias. A cópia agora, ó. Entenda o melhor caminho para você destravar seu negócio digital. Prepara uma capa, uma capa melhorzinha aqui. Fluir. Vinicião, tô em movimento aqui, cara. Foi mal, mas tive que vir correndo comprar umas caixas para poder fazer envio do front-end que você citou aí na nossa live. De última hora acabou o estoque de caixa de papelão e eu vim na corrida. Relaxa, irmão. Mas Pô, aqui, não, então, mas peguei o ouro aqui, cara, mesmo no carro dirigindo, do que você falou e vou aplicar no meu negócio. E que é o seguinte, a gente ontem, né, eu te mandei diversos e-mails para ser a minha estratégia
de entrar em contato com esses meus clientes que compraram o meu produto, mas eu ainda não estava convencido daquela estratégia que eu estava, daquele e-mail que eu estava escrevendo, que de Hum. certo modo estava parecendo muito. é, eu não estava ficando ainda, eu não estava satisfeito com o meu texto, porque eu acho que eu vendi para essas pessoas e Oi, Gabriel, tá esse meu primeiro picotando. e-mail ele vai ter um grande impacto. Então a live deveria ser. Ah, Ai, meu sinal tá ruim. vai Putz. falando. Vai, segue aí, segue aí. Daqui a pouco eu falo. Tá, beleza. Renan, como é que tá por aí? Fala, Vini. Fala, pessoal, tudo bom? Beleza? Cara, aqui eu tô fazendo aquele trabalho bem lento, na verdade, falha minha. Como você mesmo falou, mentalidade, como tudo tá começando em relação, né? Eu sempre fiz muito para os outros, nunca fiz para mim, foi aquele primeiro papo. Cara, comecei a fazer minhas postagens. Hoje é mais um dia. Eu tô fazendo muito, eu tô fazendo uma por semana, por questão que eu tô tendo que conciliar com outros projetos, outras empresas, a questão dos lançamentos e tudo mais. Mas assim, eu vejo que de fato hoje os resultados não vêm, não pela mentoria ou por qualquer outra coisa. Muito interessante. Que nem agora, eu entrei na mentoria às 10, só consegui, na verdade, participar agora. Porque eu estava falando com uma pessoa tentando fechar um outro negócio que não tem a ver. Bom, você viu a apresentação, fiz a apresentação, estou começando a fazer as postagens, mas eu não comecei com o tráfego. O formulário também está pronto. O que eu preciso fazer? ManyChat, colocar o tráfego para começar a rodar. Por que eu não fiz? Culpa 100% minha. Porque procrastinei, porque não fiz o que tinha que ser feito e tenho essa consciência. Agora, como você mesmo disse, é muito importante trabalhar essa mentalidade mesmo, porque eu sei que a falha é minha, não do Vinícius. E hoje eu preciso pegar, por exemplo, validar as coisas. Vou tentar até te mandar uma mensagem, ver se você tem um tempo hoje à tarde, para a gente justamente colocar as coisas para rodar e vamos para cima. É isso, cara. Pô, me chama durante a semana aí para poder acompanhar mais de perto, tá? Fechou? Ju, como é que tá por aí? Aquele último lead que você mandou, ele achou bacana tudo, só que ele só vai poder começar, cara, em julho. Não foi papo do cara, a gente conversou bacana, o cara é psiquiatra, então ele disse que ele, na agenda dele, ele consegue só julho mesmo. Boa. Cara, eu fiquei impressionado porque veio orgânico, né? Que a campanha tá parada, entendeu? Veio. O CEO orgânico. As palavras que teve lá, ele pesquisou, estava bem alinhado, bateu na página. Cara, e é impressionante, ô, Juliano, no seu caso, que você está atraindo médico, né? Tô, Cara, que batata isso. direto. Eu não, e a página nem, pá, não sei por que ela está atraindo médico. Sério, entendeu? Todos que fecharam eram da área da saúde, Dá até todos, para a gente todos. pensar em alguma coisa nisso aí, viu, Juliano? Pelo Instagram, mentoria específica para médicos, tribo dos médicos, uma coisa assim, uma coisa mais diferente, entendeu? A única mentoria de desenvolvimento humano para médicos, Eu entendeu? já fiquei pensando nisso porque são leads, cara, que eles, de certa maneira, eles vêm e eles veem o interesse e eles enxergam o potencial na mentoria e os caras aceitam. Quando é uma outra pessoa, um outro tipo de lead, você tem que conversar, conversar, conversar. E ainda o Sim. cara você vai perguntar para a esposa. Quando acontece isso, cara, tu não quer. Aham. Sinto muito Ô, dizer. Juliano, esse público médico, se você focar nele, no Instagram dá muito bom, Hum, tá? Porque fica específico que é para médico, entendeu? Só que você tem que pegar uma dor para fazer entender que por que a mentoria para médico. Você tem que pegar um padrão ali que só o médico tem, entendeu? Alguma coisa assim, porque para que faça que seja elegível a mentoria ser só para médico, entendeu? Porque você não É vai ter que enfermeiro lá. o médico é o cuidador dos outros, não cuida Pois é, mas o dele. enfermeiro também é. Esse psiquiatra falou, Juliano, todas as bandeiras vermelhas foram levantadas e eu não vi e eu fiz cagada. Tudo que eu falava para os meus clientes, eu fiz errado.
Então, assim, Ele disse, até me emociona de falar contigo. Eu nunca passei por uma escuta terapêutica. Sempre eu escuto os outros. como Foi a assim? fala dele. Fala para mim que quero pegar isso aí na essência. É que ele falou, ele disse assim, eu tô até emocionado, Juliano, porque eu nunca passei por uma fala, eu, numa escuta terapêutica. Sempre eu que escutava os outros. Então, para mim, isso é novo também. Certo. Mas você falou alguma coisa para ele? É escuta terapêutica é quando você fala e serve para você que você cai sua ficha, é isso? Deixa eu entender. Não falei nada, foi a própria fala dele. Porque Aham. eu usei aquela estratégia do mito de Perseu e da Medusa, e aí eu fui falando assim, cara, tá, que olhar é esse que petrifica você até hoje que você tem medo? E aí ele largou essa. Putz. Cara, aí tem chave, hein? Uhum. Tem chave aí. Tem chave aí, porque isso é código que você tem que destravar, entendeu? Tem um código. E aí, isso ele norteia todo o sua linha de comunicação e o seu método. Se você pegar uma coisa deles e entender que isso é um padrão, putz, destrava, entendeu? E aí é questão depois é de dar a roupagem ideal que vai fazer sentido para esse médico, entendeu? Eu entraria em contato com esse médico, a questão dele é só agenda. É só agenda, mas eu vou entrar em contato com ele agora essa semana, Ah, porque o bônus que eu ofereci para ele, eu vou mandar tipo um WhatsApp explicando o que que era aquele bônus, que ele ficou tá. interessado. O que que eu faria também, Que tá? aí é um gancho que eu faço. O que que eu faria também? Você já fez o pitch? Já ancorou o valor? Já, Qual foi o valor que você passou para ele? 4 pila, Ok. Durante quanto tempo? 3 meses. 3 meses. Entendi. É para diminuir aí. É individual? É individual. Na verdade, são 6 encontros que eu falei para ele. Seis. Daria aproximadamente isso. Tá. A questão é o que que a gente pode jogar de isca para ele voltar para uma conexão com você, entendeu? Como você jogou 3 meses, apertou um pouco a margem da gente poder trabalhar isso. Mas eu fiz eu peguei um carrossel e eu fiz para impulsionar, aquela masterclass gravada. Cara, ele foi no meu perfil, ele clicou no eu quero. Então, para você ver, você está fazendo o cara rodar ao redor de você, entendeu? O Sim? que que você vai fazer? Faz um conteúdo batendo na dor dele para ele voltar para o seu Instagram e para ele mexe com esse cara, faz ele se movimentar, senão você perde o cara. Faz um conteúdo falando na dor dele para ele girar em torno de você até ele fechar. Porque 4 pila, meu Uhum. irmão, é 4 pila. Posso dar minha opinião aqui rápida? Achei ouro, estou escutando aqui quietinho. Mas, como eu acabei de fechar com o Vinícius, eu vou contar a minha experiência ali no momento da decisão, que foi o que ele falou para mim que fez virar essa chave. O cara já viu valor em você e eu fiz exatamente essa mesma coisa que o cara fez. Cara, tô muito interessado, mas, porra, quem é esse Vinícius? Será que, porra, já quebrei minha cara? Será que vale a pena eu investir agora de novo um valor alto em mentoria de novo? Já fiz outras mentorias. E aí foi ele muito ativo no Instagram comigo, no WhatsApp comigo, mandando mensagem, vamos fazer uma outra call agora e tal, vamos alinhar. E aí eu, tipo, caraca, tô fechado, só que, irmão, tô endividado e, tipo, vai ser muito difícil aceitar fechar isso agora. E o cara conseguiu fechar. E no caso, o cara é o Vinícius. Porque aí ele ficou muito ativo no WhatsApp comigo no dia ainda depois. Qual que é o ponto que eu queria trazer para agregar é que ele flexibilizou o pagamento que valeu mais do que qualquer desconto. Então, ao invés de eu pagar à vista ou negociar 10% a mais ali, ele me deu um parcelamento que me gerou uma autoridade de longo prazo. Porque eu falei assim, porra, esse cara ele não vai pegar meu dinheiro e eu vou ter que pagar à vista igual eu fiz com os outros, e vou, meu irmão, ficar na pista depois que eu já paguei. No Vinícius vai ser diferente. Já que eu vou ter que pagar só, porra, uma parte que ele parcelou,
Então eu vou ficar com ele há mais tempo. E é isso que Vai eu quero do sentir. mentor, né? E A aí vai pessoa que sentir, é né? tipo Vai o sentir. médico. Se eu chegar lá no o meu urologista, 500 conto, só que ele usou ele que eu falo, irmão, tu já não é meu urologista, é meu clínico geral. Preciso de algum exame, você que me passa pelo WhatsApp e tal. Então, mas para eu ter construído essa confiança de ficar com o cara nessa forma, pagando caro, foi porque alguém me indicou. Se eu tivesse descoberto ele, tipo, aleatoriamente, eu não ia conseguir pagar 500 conto numa consulta do nada. Só que se ele chegasse para mim e falasse assim, não, irmão, são 10 meses aqui para você pagar R$ 50 por mês. Óbvio que só vai ter uma sessão, que é o preço de uma sessão. Mas, pô, vou estar aqui e eu flexibilizo o teu pagamento. Cara, na hora eu acho que vira essa chave. Então, enfim, só queria agregar com essa, talvez, Não, flexibilização do pagamento, Ah, sugerir um encontro extra no WhatsApp e tentar dizer que essa condição, e aí botar prazo nessa condição. Isso foi o principal. Porque se o Vinícius tivesse chegado só com, tipo, ó, parcelo, eu também teria procrastinado. Só que ele parcelou e botou um time no parcelamento. E não foi uma coisa, tipo, chata, do tipo, ah, ele tá me dando desconto de R$ 1.000 só até hoje. Fica aquela parada meio, tipo, meio script forçado. Agora, porra, Gabriel, eu nunca parcelei para ninguém e eu gostei do teu projeto e eu vou abrir essa exceção. Mas, cara, realmente eu não posso mais fazer mais do que isso. E aí eu também só vou aceitar isso até o final do dia. E aí eu fechei. E aí, tipo, 11h50 da noite, eu nem vi os outros conteúdos. Aí ele me mandou uma porra. Ah, isso é uma parada foda também. Caraca, isso vai dar muito match com a sua situação. Eu tava vendo um monte de coisa do Vinícius. Sabe o que ele fez? Ele pegou e me mandou uma porrada de produto dele, link, PDF, um monte de coisa que eu me embebedei de informação, não consegui nem ler. Mas eu falei assim, cara, esse cara tá no jogo. Ele me deu até os materiais que eu tava procurando, que nem o cara fez com você, de ir na tua masterclass. Então eu tava lá catucando o site dele para ver se ele era o cara mesmo. E aí, do nada, o cara me manda, tipo, tudo no WhatsApp, fala, ó, irmão, tá aqui, é isso, e ainda vou fazer esse parcelamento. Aí eu falei, ah, meu irmão, vambora. Aí eu falei, cara, eu confiei. Eu já tinha comprado ele, eu só tava, tipo, faltando 10% ali para me convencer de tomar ação, de acreditar mais uma vez. E que não quer dizer, não é muito sobre mentor, é sobre a gente, como eu falei no começo da nossa reunião. É muito mais sobre a gente, então é muito mais sobre ele com ele mesmo. Tipo, a coisa que ele falou ali bizarra de, tipo, primeira escuta, primeira voz ativa que eu tenho e alguém me escutando, que foi o que você foi para ele, é, é algo que, tipo, tá muito. Ele é travado, sabe? Então, tipo, você dá essa pressão, entregar esse ouro e flexibilizar, eu acho que é o caminho para ele destravar, sabe? você tem que entender. Mas ele zapeou todo o meu conteúdo do Instagram. E ainda ele Não, mas veio o que que ele está me comentar assim, dizendo? Ele está em pois dúvida é. ainda, ele está querendo te conhecer ainda. E aí ele assim, pois é, eu vi aquele teu conteúdo do Pequeno Príncipe, eu me identifiquei, Juliano. Na qual ele veio falar Não. isso? Então, o conteúdo lá no Instagram tem que gerar essa identificação, é o que eu sempre falo para vocês. E pega essa dor, cria novos conteúdos, pega esse cara como cliente ideal e mapeia ele e cria conteúdo em cima disso, faz todo o seu sistema em cima disso. Porque quando você atrai novos caras como ele, vão se identificar também. Então perceba esse comportamento. O cara foi para uma call, depois foi no seu conteúdo, te espionou, ele está em fase de pesquisa. Às vezes ele dá desculpa que só pode começar em julho, mas não é isso. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender que esse cara não está totalmente não está confiando ainda 100%, que eu preciso fazer alguma coisa. Entendeu? Preciso fazer alguma coisa, são pessoas. Eu preciso fazer alguma coisa para poder tirar essa trava desse cara. Então, você tem que olhar para todas essas conversas que você teve com ele e falar assim, cara, o que que eu fizer agora vai tirar a desculpa que esse cara está dando. Porque você pode fazer uma condição especial, um desconto só para hoje, claro, com sutileza, para ele começar em julho, já que ele tem condição especial, entendeu? Às vezes a questão dele é essa. Porque se você deixar o cara para julho, sabe o que vai acontecer? Ele pode fechar com o outro, porque ele sentiu, às vezes, outra coisa com outro cara que fez sentido e juntou com o que quis fazer e fez sentido com você, mas com o outro fez um pouco mais e pronto, você perdeu o cliente. Uhum. Entendeu? Então eles dão desculpa sempre que vai começar depois, que agora tem férias. Eu tinha uma pessoa semana passada na minha call, lá de Goiânia, inclusive, ela falou assim: eu só vou começar em final de julho, porque agora é férias do meu esposo. Agora é férias, e agora eu e minha família.
a gente vai para o Rio Araguaia e eu não consigo estudar. Aí eu falei assim, olha, eu vou te fazer uma condição especial para começar agora e eu vou começar a contabilizar a sua mentoria só quando você começar, para quebrar o quê? A desculpa da mente dela, para ela não sentir que está perdendo tempo. Então, o que eu fiz, Gabriel, com a pessoa que estava fazendo isso? Ela falou assim, ó, eu só começo, eu tinha uma pessoa que falou assim, só posso começar em final de agosto. Eu falei, ó, vou te dar uma condição especial, um desconto para fechar hoje, mas só até amanhã, vou te esperar. E aí a gente vai começar a contar a sua mentoria quando você começar a fazer a sua primeira reunião. Por quê? Para tirar a desculpa da pessoa. Mesmo assim, ela não estava pronta. Aí eu acho que eram outras desculpas dela. E agora eu posso fazer um follow-up com ela mais agressivo, entendeu? Então, ela me deu resposta que quando tivesse pronto eu me retornava, mas é assim a vida, entendeu? E esse é o fluxo, entendeu? Tem que entender o momento, sim, claro, acontece, vai ter pessoas que não vai sabotar, mas tem um monte que estão pronto para fechar, às vezes não fecha porque a gente está faltando aquela última puxada. Eu consegui fechar o Gabriel 10 horas da noite, o dia todo conversando com ele, 10 horas da noite que ele foi fechar. Por quê? Eu fiquei o dia inteiro ali plantando, 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 cevando, cevando, alimenta. Lá na frente eu dou aquela puxada. Plat! E aí, vai ou não vai? Vou desistir de você. Sabe o que eu falei pro Gabriel? Vou desistir de você, cara. Entendeu? Eu falei assim, cara, eu preciso ser mais agressivo com esse cara. Peguei e jogo, lancei assim, ó. Eu vou desistir de você. Mandei assim pra ele. Entendeu? Então, se depois de toda a construção que eu tinha feito com ele, na mente dele, tipo assim, eu vou perder se eu não tomar atitude. Entendeu? Se eu não agir agora, eu vou perder. Essa é uma oportunidade que eu tenho de estar. E não vou, se eu não fizer agora, eu vou perder a oportunidade. Foi isso que eu gerei na mente do Gabriel. E a gente tem que saber conversar com a mente da pessoa ali, ó, e preparar e conduzir a mente dela para poder dar aquela fechada na hora certa. Tem pessoas que você não consegue fazer essa fechada, esse afunilamento, que não está pronta, não está no nível de consciência ainda. Entendeu? Beleza? Eu até ofereci o parcelamento para ele. Disse, eu prefiro parcelado, Juliano. Beleza, ótimo. Então, aproxima dele, tenta ligar para ele de novo, entendeu? Essa Aproxima. semana eu vou começar o contato com ele e com outras pessoas que não fecharam aquela masterclass. Eu vou entrar no direct e bater um papinho com elas aí também. Eu tenho uma mentalidade que eu vou passar para vocês é a seguinte: a gente só precisa do próximo, a gente precisa de um cliente. Hoje você precisa de um, porque esse um ele vai fazer você se movimentar. Você precisa de uma pessoa hoje. Quem é a pessoa que o sistema vai te trazer hoje, que é o universo vai te trazer? Uma pessoa. Se você focar em uma, ok, vai trazer mais pessoas, vai acontecer, mas a questão é quem é a pessoa que pode fechar hoje com você? Tem alguém que está pronto para fechar com você. Ela só não entrou no seu sistema. Um por dia é a meta. Uma pessoa por dia é meta. Tem que ter essa meta. Um por dia, um por dia, um por dia. E foco, foco. Trabalhar em cima disso, um por dia. E todo dia alimentando esse banco de dados para você ter ali gente nova, para você todo dia trabalhar esse um por dia. Não é fácil. Vai ter vezes que não realmente vai fechar. E E aí é ajustando o processo, tá? Ajustando o processo e isso é infinito, entendeu? Beleza, galera? Mais alguma coisa ali para a gente. Ou a gente pode encerrar por hoje? Estão alimentados para a semana? Então, muito bom o encontro hoje. Queria concluir só com aquela ideia que eu ia passar ali, mas na hora eu fiquei sem sinal. Legal, manda. Bom, a gente conversou, né, bastante a questão do e-mail e eu estava com essa dificuldade e aí eu percebi que era a dificuldade que eu tinha no todo qual que seria a estratégia, e por isso que eu estava travando o plano de galho em galho, seria qual que seria a estratégia que eu ia utilizar para entrar em contato com essas 2.000 pessoas que compraram o meu produto, que tem lá na casa delas uma caixinha dessa todo dia. O cara recebe lá conteúdo diário no Instagram, que eu pago o gestor de conteúdo e tal. E eu falei assim, porra, eu tenho um ouro na mão de fato. Pô, 2.000 pessoas dá para converter muito.
mas o que que vai ser isso que eu vou falar e como que eu não posso errar nessa fala, sabe? E aí eu comecei a me perder nasquelas mil possibilidades que eu te mandei. E agora no que você estava falando, que eu achei que é muito ouro, que é o seguinte: as pessoas que compraram, e eu queria compartilhar, as pessoas que compraram o Ano em Semanas, elas compraram porque é uma ferramenta que que aumenta a tua produtividade. Através do planejamento semanal, de forma muito simples, você organiza a tua semana e você aumenta a tua produtividade. Essa é a mensagem, esse é o produto, 2.000 pessoas compraram esse produto. O que eu vou falar para essas pessoas que eu pensei, né? A estratégia que aumentou, copiando ali a tua estrutura, mas a estratégia que aumentou a minha produtividade em 10 vezes, ou o segredo que fez minha produtividade aumentar em 10 vezes como assunto, é algo que conecta esse cara, porque ele queria. Caiu a internet dele, tá caindo toda hora. Vamos esperar ele voltar aí. Que é o ouro, o que ele tá trazendo? Entrou a ligação aqui, foi mal. Aí eu tentei desligar, desliguei o Zoom. Aí o cara entrou e comprou meu produto, né, por conta da produtividade. Aí o que eu pensei? Essa estratégia, né, do segredo que eu iria contar para ele é a vida inteligente. E aí eu fiquei pensando, bom, como que eu vou falar e como que eu vou justificar que isso aumentou a minha produtividade em 10 vezes? E o que que é essa única coisa em termos de mecanismo e que de fato aconteceu comigo? É o autoconhecimento. A Life Planner ela já é subdividida dentro daquele ecossistema em três grandes blocos: produtividade, o autoconhecimento e o empreendedorismo. Nossos produtos eles se advêm dessas três ideias, desses três conceitos. Só que assim, eu investi ao longo dos últimos 2 anos verdadeiramente em autoconhecimento. Paguei mentoria para quebrar a cara e aprender, paguei investimento, viajei para curso presencial, comprei milhões de cursos. Isso tudo, por mais que tenham sido cursos tecnicamente falando de áreas específicas, como tráfego e outros assuntos, às vezes, na maior parte, a única coisa que eles tinham todos em comum era que eu estava desenvolvendo autoconhecimento. E o autoconhecimento que me fez chegar na vida que eu queria, que é a clareza da vida que você deseja. E é essa clareza da vida que você deseja que a gente te ensina através da vida inteligente. Só que quando você tem essa clareza da vida que você deseja, a tua produtividade aumenta em 10 vezes, porque você não gasta tempo com coisas que você não quer mais. Então, dessa forma, você se torna mais efetivo nas coisas que você precisa fazer e te limpam nessa vida desejada, e você ainda tem tempo de qualidade para fazer outras coisas que você gosta. Então, Porque agora você aprendeu. você tem que dar outro nome para isso sem ser autoconhecimento. Você tem que descobrir o que que você é bom nisso aí. Se é tirar a barreira, se é gestão de tempo, para você entender de fato o que que você faz nesse processo. Até mesmo para você configurar uma copy mais autoconhecimento é amplo. E tem um monte de gente falando de autoconhecimento. Faz uma coisa que é só um mecanismo único, que só é seu. O que que é? Tirar barreira? Assim, Definir meta? O que que foi, o que que realmente é foi o a jogo? visão, é a visão detalhada da vida que você quer viver. Ótimo. Mas mesmo assim, às vezes, você não concorda comigo que o cara às vezes sabe, tem tudo isso detalhado e não faz? Sim, só que ele não tem os três elementos, que é o identificar, o planejar e o executar. Às vezes ele Então, só identifica e não então sai você do pode lugar. falar, e nessa aula eu vou te mostrar os três elementos para ter essa vida inteligente e aumentar a sua produtividade 10 vezes mais. Porque quando ele de fato pluga, e eu tenho um front-end que eu não vou parar de rodar ele, né? Por isso que eu falei que eu ouvi muitas das coisas que você falou. Então, tipo, eu não quero mexer na estratégia do meu front-end que vende 2, 3 por dia. Na verdade, eu tenho que melhorar ela para entrar mais. Só que para esse novo produto não competir com ele e eu, ao mesmo tempo, poder dizer que esse produto foi o fator que me fez aumentar em 10 vezes a minha produtividade, porque, na verdade, eu passei a ter um conhecimento maior da vida que eu queria viver, aprendi o que, que eu preciso fazer para conquistar essa vida, que é o planejamento, é o planejar, e eu entro em ação porque realizar as coisas que você sabe que você precisa fazer é muito fácil. Difícil é fazer as coisas que a gente não quer fazer ou que a gente não vê razão da gente estar fazendo.
Mas as coisas que a gente entende, o como fazer, o quando fazer, elas se tornam, tipo, praticamente braçais automáticos, energéticas. Só faz. E a maior parte das pessoas que estão patinando é porque elas não sabem o que elas querem. Então, qualquer nova informação que chega faz com que elas tirem o foco e passem a querer outra coisa. E aí isso é um resultado de quem quer pouco algo. Então, você quer um pouquinho de tudo. E quando você não quer um pocão de uma única coisa, você acaba andando um pouquinho para cada lado. Só que aí você acha que você não está andando, mas você está andando. Só que você está andando pouco. E aí, quando você quer só uma coisa, você anda muito em uma única direção. E aí você percebe que você mudou pra caralho. Exatamente essa mentalidade que você tem que vender. Isso aí é o plano. Então, você traz a pessoa para esses três elementos através do e-mail, coloca, ó, vou te mostrar os três elementos da vida inteligente que você precisa aplicar na sua vida para aumentar a sua produtividade em 10 vezes mais, na qual você desmiuça esse plano aí. Eu até visualizei uma bolinha com várias setas, né? Ou uma seta só, né? Geralmente, quando fala de produtividade, fala assim, né? Mostra aquela bolinha com várias setas, ou uma bolinha com uma seta só, onde você canaliza toda a energia no lugar só. E aí você mostra como vai ajudar essa pessoa nesses três elementos, aplicar esses três elementos, e no final o pitch, cara. Entendeu? Você já tem todo o beabá aí. Vai aplicar agora. Boa. Acho que a grande virada assim na minha mentalidade aqui foi esse lance de todo esse encontro, foi esse lance de tirar o cara da produtividade, dizer que essa produtividade foi o que ele comprou, pode ser aumentado em 10 vezes, e não é através do ano em semanas. Porque isso ele já tem, ele já melhorou. Agora, o que eu vou te contar vai fazer você aumentar em 10 vezes, só que através de um outro Porque assim, mecanismo. eu tenho um outro segredo por trás disso tudo. Boa. E aí você pode trabalhar dor e desejo. Ó, você tem esse problema? Sabe por que você ainda não tem uma produtividade 10 vezes mais? Porque você ainda não sabe usar a vida de forma inteligente. Eu vou te fazer uma aula com esses três elementos da vida inteligente. Aí você vem trabalhando dor e desejo nessa copy e mudando os ganchos para atrair essa pessoa para o grupo e do grupo. E depois você vai ver qual foi o gancho que mais atraiu. Mas sempre batendo. Vou te mostrar os três elementos para ter essa vida inteligente para aumentar a produtividade 10 vezes mais. Essa é a promessa. Os três elementos para aumentar a sua produtividade 10 vezes mais. Você está com problema disso e deseja ter isso? Eu vou te mostrar como aumentar a sua produtividade 10 vezes mais com os três elementos. Os três elementos que aumentaram minha produtividade e fez eu me tornar o que eu me considero hoje ter uma vida que eu considero hoje uma vida inteligente que me proporciona trabalhar de casa com a minha família. Então você vai bater nos desejos diferentes ali, cara, e copy. Mas o mecanismo é esse, os três elementos da vida inteligente. Aí depois você vai linkar dor e desejo, mostrar que ele pode ter, porque ele toma consciência, tá? Ele toma consciência, opa, existe alguma coisa que eu não sei, que é esses três elementos. Aí ele vai para tomar essa consciência, ele toma consciência da solução, aumenta o nível de consciência desses três elementos, e no final, opa, como toma consciência da oferta nessa aula. E aí você lacra isso aí, bate e trabalha todo o seu mecanismo em cima disso, cara. Tudo em cima disso. É marketing. Aí depois é só marketing, como mostrar isso, como chamar mais atenção disso. Entendeu? Perfeito. Fácil. Mas aí eu consegui Bicicleta, linkar. em plena segunda-feira. Ó, eu tô aqui em plena segunda-feira andando de bicicleta, sabe por quê? Porque eu tenho uma vida inteligente. Você vai brincar com isso agora. Aí você brinca. Descubra os três elementos, pô. Ó, sabe por que eu estou andando de bicicleta em plena segunda-feira? Porque eu descobri os três elementos de uma produtividade 10 vezes mais sem precisar trabalhar menos, que me ajuda. Aí você fica brincando, chamando atenção no digital com isso. Entendeu? Você bate no desejo. Pô, esse cara queria ter um carrão, deixa eu andar no meu carrão aqui. Esse cara queria ter tempo para andar de bicicleta. Esse cara queria tempo para estar na praia. Você vai brincar de várias formas. Aí é marketing. Tudo em cima disso agora é marketing. Chamar atenção. Entendeu? Top. Gostei muito. Tá? É isso. Chama Conectou atenção de vários tudo. ângulos, de várias formas, sempre batendo, ó. Eu alinhei os três elementos que me fizeram fazer tal coisa e ter isso. Entendeu? Aí você quer ter acesso a esses três elementos da produtividade que me tornaram isso, isso, isso? Sabe por que que eu tenho o fato da bicicleta em plena segunda-feira é que tangibiliza. Ó, sabe por que que eu tô aqui em plena segunda-feira
porque eu construí uma vida inteligente, onde os meus resultados não dependem só da minha ação, entendeu? Tem várias formas de você falar isso, tá? Calibra aí, prepara o conteúdo e aprofunda na ideia e cai matando o Instagram, o e-mail e trazendo gente para tudo que é jeito aí para dentro do seu grupo. Genial. E só mais uma observação que eu achei muito maneiro, na verdade, duas coisas. A proposta do Juliano, não sei se ele ainda está aqui, tá. Tá. A parada do Juliano de focar nisso dos médicos, eu achei muito interessante, porque foi isso, quando vocês falaram sobre isso, porque foi isso que me fez fechar com o Vinícius. Eu sei. Porque ele botou lá e falei para ele, o anúncio que me pegou foi: ó, você é profissional de desenvolvimento humano e tá querendo vender online, quer entrar no digital, uma parada assim, ou precisa melhorar no digital, porque também se fosse queria entrar, não ia me pegar porque eu já estava há 3 anos, mas foi eu não lembro qual que é, você sabe. Mas eu acho que foi essa especificidade também que me fez fechar com ele. Tanto que na call inicial que eu fiz, e a gente foi fechar 3 meses depois, né? A gente teve uma call, me amarrei, que foi quando veio esse anúncio. 3 meses depois, eu tive um insight de que, tipo, cara, eu acho que eu preciso daquele cara. Eu voltei atrás dele e aí em 2 dias a gente fechou porque ele trouxe essas questões como facilitação. E aí, de novo, são pessoas, né? Então, justamente eu tenho uma necessidade imediata e ele está disponível também e dá esse match e a gente fechar. Mas o que eu ia falar? Na call, ele me contou sobre ele ter sido treinado por um cara que até então eu já conhecia e que é tipo muito grande do mercado, o que poderia me dar até mais um insight no seguinte sentido: eu vou lá então estudar com esse cara. Mas não. Eu pensei, porra, esse cara ele tá no hype. Ele tá sabendo as melhores estratégias de mentoria, ele tá tipo estudando os caras que eu sei que são os mais bravos e ele tá no começo. Então, o tempo que ele tem para mim hoje, talvez daqui a 6 meses ele não vai ter mais. Então, eu quero colar com esse cara. Então, é muito isso de você querer estar com a pessoa, sabe? E aí você conseguir agregar muito e aí é pessoas com pessoas. Talvez se essa call não tivesse sido assim, na hora da renovação, que foi aquilo que o Vinícius citou no começo, não vou renovar, pô. Já entendi tudo que esse cara tinha para me ensinar. Ele não tem nada a mais do que ele já falou. Mas não. Toda call o Vinícius mostra que ele tem algo a mais para ensinar. Seja através das pessoas, do networking, a mentoria da própria aluna, né? Da Maí. E, enfim, muito top, irmão. Muito top. Tô amarradão aí no processo. E essa Show. parada do Juliano, eu achei maneiro, essa especificidade. E o lance da live, era o segundo ponto que eu ia falar. O lance da live no Instagram, a gente fica sempre muito receoso com essa parada de, caraca, não vai ter ninguém lá me assistindo e etc. Que quando você domina também as estratégias de tráfego, que foi algo que eu sempre estudei, né, e eu sei fazer, você entende que, e aí foi esse insight que eu tive que eu nunca tinha tido antes, tá? Se eu faço uma live para 10 pessoas, essas 10 pessoas que estão online no meu Instagram estão muito interessadas no meu conteúdo, porque elas estiveram lá mesmo só 10 pessoas. E aquela falta de presença fez ainda assim que elas quisessem ficar. E aí no tráfego você consegue pegar essas 10 pessoas que assistiram essa live e martelar essas pessoas com anúncio gastando muito pouco. Por quê? Você não está falando para o Facebook, Facebook, mostra aqui esse produto aqui para 1 milhão de pessoas e acha quem gosta. Não, você está falando Facebook, mostra esse produto aqui para essa listinha aqui, ó. Tem só esses 10 nomes e você já tem o e-mail aqui desses 10 nomes, você só vai aparecer para esses 10. O Facebook vai falar, só esses 10. Tá bom, me dá dez reais que eu vou perseguir essas pessoas o dia inteiro, durante uma semana e vou anunciar para cinco vezes no Instagram dela, sabe? Por dia. Então, isso é muito desse tráfego direcionado para um público, mesmo que pequeno, um público que a gente tem qualificado porque a gente joga no jogo da especificidade. E aí que me conecta com o último ponto, Sabe que o que é acontece, Gabriel? meu público é isso. Eu Que gosto de agora eu sei. trabalhar. Por que que eu não abro a minha comunicação? Eu gosto de trabalhar com pessoas inteligentes. E tem tipo de pergunta que me dá, às vezes, até um asco, assim, sabe? E coisas assim, muito assim.
fora de contexto, que não traz resultado. Então, o meu público, eu não consigo trabalhar com qualquer pessoa, entendeu? Pessoas, eu gosto de trabalhar aqui, olha o nível aqui. O Juliano é um alto nível, o Renan é alto nível, você é alto nível. Tem outra galera que não está aqui, que é alto nível. Então, tem certo tipo de pergunta que se o cara não é meu cliente ideal, o que ele faz, que eu falo assim, bicho, eu recebi uma pergunta esses dias de uma pessoa aí que eu falei assim, cara, esse tipo de pergunta aqui, eu não tenho que receber esse tipo de pergunta. Está errado aqui nesse processo aqui. Então, ou essa pessoa calibra, ou não vai ter como a gente trabalhar. Porque esse tipo de questão aqui não é a questão que eu resolvo aqui. Então, assim, é isso a gente tem que se perguntar com quem que eu quero trabalhar. Eu prefiro trabalhar com pessoas que vão faturar 100, 200 mil nos próximos meses do que trabalhar, encher minha mentoria do que com quem gente que não vai fazer. Entendeu? Então, eu quero pessoas que vão bater esse hype. Entendeu? Eu tô trabalhando o quê? Se eu vou fechar minha mentoria, eu estou entendido que é mais sobre fechar minha mentoria e selecionar mais quem vai entrar para ter um grupo de alto nível, entendeu? Do que abrir a mentoria para qualquer pessoa, encher, as pessoas não aparecem, não tem resultado e não flui. Então, assim, é isso. Então, aí eu tenho que fazer um conteúdo mais denso lá no meu perfil para a galera entender o nível do jogo. Por isso que eu fiz também essa live ali, botei ali agora, deixei de forma estratégica. E aí rodar anúncio, trazer as pessoas para assistir, porque eu quero selecionar essas pessoas que se conectam com essa mensagem. Pegou? Então, o conteúdo que eu fiz ali, inclusive com essa live ali, é para ter um conteúdo bem denso, bem estratégico, para poder falar assim, esse tipo de pessoa aqui, ó, se você faz parte disso, você vai ser bem sucedido com a minha mentoria, senão não se conecta porque não é para você. Então, a pessoa bate na call comigo muito mais pronta. Então, o conteúdo tem que ser estratégico lá. Beleza? Galera, então é isso. Vamos fazer uma semana extraordinária. Conta comigo, me chama. Eu estou com fome de resultado de vocês, tá? E façam uma semana extraordinária. Pensam em tudo, calibra. Ju, eu meteria ficha para médico, cara. Médico, mete ficha para médico no seu Instagram. Alinha sua comunicação, bate nessa dor, entende isso que você gera, entende por que é só para médico, porque para criar esse ambiente de médico você tem a mesma dor. Explica isso no seu perfil com seus conteúdos e começa a trazer esse público. Agora, se o seu Instagram continua com aquele bug, cara, talvez é a hora de fazer um Instagram novo e começar a trabalhar isso do zero. Eu já tive mentorados, inclusive o cara era vereador lá no Maranhão, o cara estava focando para médico, começou a dar muito bom, só dele segmentar o público dele, só que depois ele entendeu que não estava pronto para ser mentor, e aí ele parou a mentoria, mas um pouco que ele nivelou para médico, começou a dar resultado. Ele pagou até a mentoria só com um mentorado. Médico tem grana, cara. Eu focaria nesse público. E é um público que tem dor, quer ser entendido. Se você se tornar especialista dessa galera aí, entendeu? Bater nessa linha. Eu sou especialista em médico porque eu vi que eu estava traindo muitos médicos e eu consegui entender a dor deles. Eu me especializei nesse público. Hoje eu tenho um grupo só de médicos e eu criei essa comunidade onde a galera se conversa a mesma língua. Bate nessa narrativa. Tá? Fazer um novo Insta ou dar uma zerada nesse? Eu só faria outro Insta se você vê que está travada aquela questão lá de chamada inbox dos seus anúncios. Lembra que você tinha Tá aquela travado. questão? Ah, ainda tá travado. Então, faz outro Insta. Eu fiz esse teste, eu te falei. Eu criei um perfil e eu vi que ele não estava computando as mensagens. O que eu fiz? Criei outro perfil e ele começou a rodar funcionar. A única coisa que tá funcionando é o ManyChat. Aí ele manda. Dá a palavra, lá ele tá mandando. Não, Agora mas pelo o WhatsApp anúncio, quando ainda você não roda o foi. anúncio, tem que computar a quantidade de chamadas que teve. Entendeu? Você tem que fazer o teste. Roda o anúncio, aparece quantas pessoas chamaram. Você vê, abaixa o aplicativo do Ads Manager do Facebook, que você vai acompanhar. Eu tenho aplicativo. Eu Então, acompanhei essa postagem que eu se fiz você pelo rodou o ManyChat. anúncio e computou o número de mensagens, tá ok. Se não, é porque tem que realmente trocar de Instagram. Pelo ManyChat computou, sim. As conversas iniciadas aí. Ah, ótimo. Então, beleza. Então, a maioria dos problemas que os médicos têm, faz conteúdo bem denso nisso ali, ó. Bate nessa tecla. Mapeia o médico, mapeia tudo e bate, ó. Sapeca. Tá? Beleza? Começa a segmentar melhor essa comunicação, que vai ficar mais claro as dores que você resolve, o que você faz. Vai ficar muito mais fácil você trabalhar. Relacionamento de médico. Por que a maioria dos médicos tem problema com suas esposas, com seu relacionamento amoroso?
Tem tanta coisa que eu ouvi deles, as mentorias, cara. Então, você já sabe. Você sabe qual conteúdo fazer, tá? Beleza? Por que que eu comecei a por que que eu atraio muitos médicos? Por que que eu resolvi falar só para médicos? Começa a bater essa comunicação. Beleza? Falou. Fica com Deus. Galera, até mais. Ótima semana. Valeu, Bye. irmão. Até a próxima semana.